DWBRcast, eu sou o Fred Pavão, e se eu fosse o doutor, depois que acontece nesse livro, eu teria explodido o Gallifrey por menos. Eu sou a Thaís Alves, e viva o universo expandido, que pelo menos lá tem Gallifrey, né? Olha aí, as aberturas quase se anulando aí. A gente é tão carente de Gallifrey que quando aparece a gente tem que falar. Então, mas o problema é que você tá falando aí que tá, ainda bem, porque tá aparecendo lá e eu tô falando que eu queria explodir tudo. Que porra é essa? Gente, vamos lá. Pessoas, olha só que... Primeiramente, só com saudade de todos vocês. Há quanto tempo, né? A gente vai... Desde o último carnaval. São muitas coisas, é verdade. Literalmente. O nosso último DWBRcast foi no carnaval. Agora a gente fez o nosso DWBRcast ao vivo, né? Sim. E a gente já tava um tempinho sem fazer. Por alguns motivos, a gente vai explicar pra vocês, mas calma, antes a gente explicar pra vocês do que nós viemos falar hoje. Exato. Nós viemos fazer uma coisa que estava aí parada, estava... nos nossos planos para ser feito no DWBRcast há muito tempo. Tava no caderninho de pautas há muito tempo. E não havia sido feito, que era justamente revisar essa obra-prima do George Mann. Obra-prima! Que é o livro Doctor Who Engines of War, que é a primeira coisa do guerreiro, né, do Doutor da Guerra, ali o Doutor do John Hurt, fora do especial de 50 anos que a gente tem. Antes dos audiodramas teve esse livro. E, cara, é muito maneiro. É muito bom, gente. É muito bom. É muito bom. Muita gente já leu e, inclusive, tava pedindo review. Sim, é um puta livro. Infelizmente, ainda não temos traduzido por aqui. Mas, olha, vale a pena mesmo, porque é uma história maravilhosa. Exato. Muito, muito foda. E aí a gente veio hoje, aí voltando com os nossos DWBRcast semanais, resolvemos voltar com esse doutor que veio e ficou pouco, nem pôde voltar muito, né? Mas já deixou aquele gostinho de quero mais no coração. Exatamente. Ele voltou algumas vezes só e a gente voltou aí falando dele. Então vamos, sem mais delongas, vamos fazer aquela pausa, dar aquela respirada, beber água e vamos partir pra Moldox pra revisar aí o comecinho de Engines of War. Vamos lá! Então vamos lá, né? Peraí, antes, vamos nos explicar. Eu acho que a gente tá devendo uma explicação. Temos um dever de enquanto moral produtores, e cívico. Moral e cívico. Enquanto produtores de conteúdo aqui, dessa galera que vem sempre escutar a gente, que tava carente aí, porque todo dia vem alguém cobrando todo da BRCast, né? Então eu acho justo a gente dar o nosso parecer do porquê que esse ato aconteceu. Sim, né? foi um ato aí de 3 meses, né? Por enquanto. Eu poderia justificar que, assim como Doctor Who, a gente precisa de atos, né? Pra poder botar a Dá imersão. um respiro. Pra deixar a galera em imersão. Eu poderia inventar isso. Mas não vou inventar desculpinha. Vamos contar a verdade pra vocês do porquê que ficou parado há tanto tempo da BRCast. E vocês vão ver, vocês vão... Hei de concordar comigo. Aí vocês vão falar, tá. A galera vai começar a procurar em rede social pra ver quem tinha deixado alguma coisa alguma pista. Mas o grande lance, assim como o Doutor da Guerra lá em Name of the Doctor falou que o que ele fez em nome da paz, da sanidade. Exatamente. E tal. Eu também tenho meus motivos, Thaís também tem seus motivos, tá? Você que tá ouvindo aí em casa. Não acha que a gente tava só de vadiagem, não acha que eu tava só jogando Paladins até não aguentar mais. Não acha que eu tava... Também tava. Não, Tava, com certeza, tava também. Tava fazendo várias coisas? Sim, tava jogando o joguinho da Magikarpa? Tava maratonando, inclusive zerou, né? Conseguiu. Tava maratonando o Power Ranger pela milésima vez? Sim. E Kamen Rider? Com certeza eu tava. Tava maratonando várias séries no Netflix. Tava gravando vídeo pro canal do Mega Power. Tava que também. Inclusive tá atrasado também, desculpa, Rafa. Maravilhoso. Mas o que vai acontecer, o lance é o seguinte, vamos lá, vamos às explicações. No final do ano passado, 2017... aconteceram umas coisas. Final, que mês foi aquilo? Foi outubro, setembro? Não novembro? sei do que você Foi tá pro falando. finalzinho, foi pro final do ano de 2017. Eu, como vocês sabem, né? Eu e a Thaís, a gente já vive junto aí. Nós moramos em Barulho no Teto já tem uns 4 anos, quase 5 anos. É juntado, né, que fala. Não fala juntado, é feio. Mas a gente namora já há bastante tempo. A gente mora junto, temos 2 gatos. Pois é, há 4 anos a gente tá morando, né, embaixo aqui do mesmo teto bonitinho, seguindo nossa vida como tem que ser. Só que o que acontece é que coisa de 1 ano e cacetada atrás, quase 2, sei lá, eu tomei coragem e eu pedi essa moça aqui, a menina Thaís Alves, em casamento. Só que, né, talvez ninguém sabia, né? Porque eu pedi em casamento e a gente não colocou, não saiu falando pra todo mundo, até porque a gente, como não tinha grana pra fazer o casamento ainda. Gente. A gente... Não é porque ficou noivo que já vai casar. Sabe aquele lance de não conte... É gostoso ser noivo por um tempo também. Pois é. E a gente, né, eu pedi no casamento e a gente começou a fazer nossas economias pra poder fazer o casamento. Exatamente. E quando foi no final do ano passado mesmo, quando eu tava falando aí, outubro, novembro, não lembro direito,
foi quando a gente começou a fazer o casamento efetivamente. A correr atrás das coisas, contratar coisas, ninguém aguenta mais. Bicho, eu vou te falar que assim, a dica pra vocês aí, jovens de 20 e poucos anos, se vocês estão pensando em fazer isso, dá um trabalho horrível, assim. Mas assim, não tentem fazer em, tipo, 9 meses que a gente tá fazendo. Não, é impossível. Enfim, mas só vamos resumir tudo, porque senão vai ser um podcast sobre o nosso casamento e ninguém quer saber disso, né? Quer dizer, até pode querer saber, mas eles não vieram aqui pra isso. O lance é, desde novembro até agora, a gente tá correndo que nem maluco pra ver as coisas do casamento, pra fechar buffet, pra fechar música, pra fechar foto, fechar tudo. E justamente a gente deu sorte que foi na época que a série foi acabando, né? A gente teve especial de Natal e tal, a gente já tava correndo com as coisas. Cara, foi muito perfeito esse timing, né? E aí, esse ano, como não tá tendo série, a gente aproveitou pra poder correr atrás das coisas. E agora, né, em junho a gente finalmente vai casar, então finalmente as coisas estão voltando ao normal aqui em casa. Exatamente. Então, tanto seremos pessoas adultas, casadas, uau! Adultos já são, mas estaremos casados tanto no papel quanto na festa e tudo mais. Exato. Mas o grande lance é que finalmente a partir de junho, e aí eu já tô contando agora maio agora, também... a gente vai voltar ao normal, cara. A nossa vida vai voltar a ter... A gente vai voltar a ter um dinheiro ok, sem ficar devendo as calças. Exatamente. E vai voltar a ter tempo pra gerar conteúdo aqui pra vocês no Dr. Brasil, cara. Até porque junho é o casamento, então a partir de julho a gente já tá livrão pra quê? Sim. Pra fazer as coisas da Jory, né? A BBC provavelmente vai começar a soltar mais coisas aí no começo do segundo semestre, né? Já que a temporada tá prevista aí pra meados de outubro. Sim, então a gente espera que a BBC comece a soltar trailers, teasers e mais informações. Daí pra frente aí a gente vai estar livrão pra deixar tudo aí pra galera. Aí, vamos deixar eles mais tranquilos, senão eles vão achar que a gente vai sumir mais 3 meses, não. A partir de hoje a gente tá gravando, que dia é hoje? O exato dia é hoje? Hoje foi o dia, inclusive, do casamento real, né? Casamento real. A gente tá gravando no dia do casamento real. Parabéns, Meghan e Harry. Porque não convidaram a gente, né? A gente também não convidou eles. É que perdeu o correio não entregou. Mas a gente também não convidou eles, então não tem problema. Eu convidei a Betinha. Hoje, no dia... convidou? Opa! Convidou? Será que chegou? O lance é que no dia do casamento real, o dia que nós estamos gravando esse podcast aqui, inclusive, e não achem que a gente vai ficar, tipo, vários meses sem postar de novo, não vai. Os podcasts vão voltar com a periodicidade semanal, até porque agora já é fim de estrada das arrumações do casamento, agora é só chegar lá e casar, então a gente tá com tempo pra fazer, né? Tem tempo pra respirar de novo. Então vamos poder voltar a aparecer nos ouvidinhos de vocês aí toda semana. Então, beleza, explicações dadas. Espero que a gente não tenha deixado ninguém chateado por ter ficado tanto tempo fora. Espero que vocês entendam o nosso lado. E obrigada pela paciência. Sim, obrigado pela paciência. Porque a gente sabe, né? Quando a gente ouve muito um podcast, aí a gente fica meio carente quando entra em ato, quando o pessoal some, assim. E todo mundo fala, vai, quando vocês vão voltar? Quando vocês vão voltar? E tipo, a gente sempre empurrando, porque toda semana é uma coisa pra fazer e tal. Então, tipo, é complicado. E como a gente não tava também botando em tudo que era lugar as coisas do casamento, a gente não respondia, a gente não tá porque a gente tá casando. Não, a gente tá ocupado. É por conta de coisas pessoais, algumas pessoas sabiam. Né? Mas enfim, agora você já sabe. Os problemas pessoais eram porque a gente tava correndo pro casamento. Exatamente. E vai casar agora mês que vem. Enfim. Não tem muito jeito, né? Se a gente tivesse uma tarde, dava, né? Mas não tem. Dava aí, casava, recasava, tava fazendo boda de tudo que era metal. E todos os podcasts possíveis também. Mas enfim, chega de enrolação, chega de explicação. Vamos pra Moldox, que é justamente pra onde a gente tá querendo ir. Só para dar um parecer, né, uma sinopse desse livro, bem rapidamente. Sim, conta aí esse livro, Engines of War, As Engrenagens da Guerra, como eu traduziria, que eu achei maravilhoso. Não, mas O autor desse livro é o George Mann. Quem é George Mann? Fred Pavão. George Homem. O que ele já fez? O George Homem, uma das coisas que ele fez que eu gosto bastante, fora, né, o próprio Engines of War, foi o quadrinho do 8º Doutor da Titan Comics, que a gente já revisou. A gente já revisou, a gente vai deixar o link aí pra vocês ouvirem. Se você já não ouviu, são 5 histórias interligadas maravilhosas, muito esse é o highlight boas. que a gente faz dele, assim, né? Ele também fez quadrinhos tanto pro 12º Doutor, o Capaldi, como pro 11º Doutor, o Matt Smith. O Supremacy of the Cybermen também é dele. O crossover do ano passado, né? Exato. O crossover dos quadrinhos do ano passado. Tudo dos quadrinhos, tá? Da Titan. E além dos quadrinhos da Titan, ele também fez vários livros
de Doctor Who, incluindo os da Iris Wildthyme. Quem é Iris? Ah, sim, só um momento de explicação pra galera. Momento Iris. Vocês lembram da Kate Manning? Aquela menina maravilhosa, aquela moça linda que tem no Twitter, que é a que interpretou a Jo Grant lá, a Companion do Terceiro Doutor? Companion do Terceiro Doutor. Pois é, ela não interpretou só a Companion do Terceiro Doutor Jo Grant lá atrás, nos anos 70, não. Ela também interpretou uma outra personagem do canon de Doctor Who que chama Iris Wildthyme, que também é uma viajante do tempo. Ela também troca de face. Ela também tem uma quase tardes, né? Que não é bem uma tardes, mas que é o... Como é que é o nome daqueles ônibus Double Deck britânico? Ônibus Double Deck britânico. Ok, ela tem um ônibus Double Deck britânico celestial. Ai, que uma doideira. Imagina assim, ela é tipo um doutor, só que é muito ela mais louco. Time Lady ou não? Só que é uma doideira. O lance muito é que a Iris, ela assim, é o doutor... Louco da cabeça total. Tá. Ela viaja com um panda. Um dos companions dela é o panda. Como assim? Que é um panda. Tipo um panda? Um pandinho. Um urso? Na verdade, é tipo um urso de pelúcia falante. Ai, que bonitinho. É o panda. Eu adorei. Ela já teve, inclusive, isso é muito maneiro, essa personagem, tem um audiodrama, que é um Companion Chronicles. Não tem só livro, tem audiodrama. Não, tem livro dela. E audiodrama, Tem bastante audiodrama, na verdade, mais até do que livro. Uhum. Tem um audiodrama que eu acho que é um dos mais incríveis que ela já fez, que a Kate Manning, ela interpreta a Jo e a Iris. Maravilhoso. É uma história do Companion Chronicles que a Iris pega a Jo e leva pra uma aventura. Gente, muito E ela bacana. interpreta os dois ao mesmo tempo, nossa, cara. Isso é que é foda. O legal da Kate Manning é que ela é muito engajada. E mesmo ela tendo sido uma companion lá nos anos 70, olha quanto tempo faz que ela é envolvida com a série. Sim. Ela é muito ativa, ela tá no Twitter o tempo todo. Ela responde a gente e os fãs o tempo todo. Ela é muito ela é muito assim, ativa. Me chama que eu vou. Sim. Tem audiodrama? Vamos. É da Iris? É da Jo? Vamos. Inclusive vai ter uma série nova, eu acho, da Iris, ou vai lançar uma coleção nova, e ela tá super empolgada, né, cara? Super engajada, assim. Sim. É um desses exemplos maravilhosos de atores que são bons e bonzinhos também, né? Tipo, ela é muito legal. Mas enfim, o George Mann, ele tem aí essa vantagem, ele já escreveu pra essa outra personagem de Doctor Who, que é muito versátil também, né, cara? Total. Eu gosto muito do George Mann, gosto muito das coisas que ele escreve. A escrita dele é muito legal, né? É uma prosa gostosa, suave, fácil de ler. Você ouviu pelo audiobook, né? Você não leu, então, na verdade. O lance é o seguinte, a gente tem cada um esse teve livro... uma experiência. Então, a gente tem esse livro há um tempão. Eu lembro que assim... Eu li na hora que eu comprei. Quando ele lançou, a gente tava passando na Livraria Cultura e tempo. vendia ele em capa dura e em capa mole. E assim, a gente comprou na hora. E aí a Thaís pegou, ela pegou pra ler. Já e eu devorei. Não, ela é super rápida. Isso aqui você lê super rápido. Eu leio rápido e assim, é um livro gostoso de ler. Sim. Então foi bem rápido. E eu entrei e falei, beleza, você termina e eu pego pra ler. Só que acontece o seguinte, eu não sou um cara que tem lá muito tempo, assim, porque eu não consigo ler muito bem em casa, porque em casa muita coisa me distrai. Normalmente, antigamente, quando eu era mais novo, eu lia muito em ônibus. Porque geralmente, quando eu era pra faculdade ou pro colégio, eu sempre pegava em ponto final. Então eu tinha muito tempo de translado, né, da casa pros lugares. Hoje em dia eu já não tenho tanto esse tempo. Porque eu só fico em pé em ônibus e metrô, então eu não consigo... É a vida em São Paulo, gente. Não, é vida adulta, né, cara? Eu não consigo manusear... Assim, não que eu não leio em casa, eu leio em casa. Não, a gente Mas eu não leio tanto quanto eu gostaria em casa, né? Eu só leio em casa, E aí acabou... Eu não consigo ler em ônibus. Mas é porque você trabalha em casa também, né, cara? Mas, enfim... Assim, eu leio menos que eu gostaria em casa, é isso. E o Angels of War, infelizmente, eu li, tipo, metade dele, menos da metade. Você chegou a ler e eu não conseguia, tipo, eu levava ele pro trabalho, eu não conseguia ficar lendo e ele foi parando. E quando foi um tempo atrás, eu falei assim, cara, eu preciso otimizar o meu tempo na rua, né? E aí eu descobri que tem o audiobook desse livro. E quem lê esse audiobook é ninguém menos que o Nicholas Briggs, cara. Que é quem? Explica pro pessoal quem é o Nicholas Briggs. A galera que tá aqui sabe quem é o Nicholas Briggs. Mas não é verdade? Estou assumindo que é uma pessoa que nunca viu nada de Dr. Who e tá caindo de paraquedas aqui. Vamos lá. Nicholas Briggs. Ele é um dos roteirista de muita coisa da Big Finish, ele é um dos cabeças da Big Finish, e ele é a voz dos Daleks, Cybermen, Judum, da maioria dos vilões aí. Na série de TV. Sim. E também é um baita fã, né, de Dr. Who. Puta fã, ele cara, que gente narra, boa. exatamente, ele que narra esse audiobook, lembra, não é um audiodrama, é um audiobook, tem diferença, né? O audiodrama ele tem toda uma interpretação, e o audiobook é ele lendo o livro. Só que qual é o legal? É da BBC Books, né, esse audiobook. Ele tem uma leve interpretação, porque ele não só lê. Tipo, quando ele faz a voz do Doutor da Guerra, ele
ele imita a voz do John Hurt. E fica muito maravilhoso. Que é e, muito por exemplo, legal. Ele tá contando da hora que aparece um Dalek. Aí é a voz dele de Dalek. Pô, maravilhoso. Ou ele tá falando aí, o fulano pegou a nave, o Kerlex pegou a nave. Aí você escuta no fundo assim um barulhinho de nave passando. Muito legal. Não é o tempo todo, é só às vezes, mas ele te dá uma imersão a mais pra história. Dá uma pontuação, né? Pra você não ficar, não ficar monótono na história, Eu vou te falar, se eu não me engano, são entre 6 ou 8 horas de áudio e eu não senti passando. Eu escutei, sei lá, em 2 dias. Porque esse eu conseguia pegar em casa. Quando a gente ia deitar, aí quando você dormia, eu botava, ficava ouvindo. E, cara, teve um dia que eu fui dormir 2 e pouca da manhã ouvindo essa porra. Ficou ouvindo o livro. Eu tenho um pouco de dificuldade em ouvir coisas e entender. Tipo, eu sou mais visual. Sim. Então eu preciso ou assistir ou ler. Quando eu ouço, eu me distraio rapidinho. Dá 5 minutos eu já tô pensando na morte da bezerra, entendeu? Engraçado, eu funciono bem ouvindo. Eu não tenho essa concentração auditiva. Então, pra mim, eu li e li rapidinho também. Sim, é que você lê muito rápido. Né? Eu gosto de ler mesmo. Assim. Enfim, mas o lance aqui, como a Tati falou, cada um teve meio que uma experiência diferente em consumir mas da mesma livro, história, né? Da mesma história, sim. Que é bem legal. Uma coisa que é legal do George Mann, e aí eu dou o crédito pra ele mesmo, até porque foi ele que criou essa personagem, como ele escreve companion legal, né, cara? Porque, pra caralho. Por exemplo, a gente tem no quadrinho dele do Oitavo Doutor, a gente tem a Josie Day, que é a menina que ela pinta os quadros. Meu, ela é muito legal. Pois é uma companion que você quer ver o tempo todo, ela tem o cabelo cara? colorido. Ela tem cabelo colorido, pois é. E a Cinder, que é a companion desse livro, também criação dele, Mago, não tem como não gostar da Cinder, né, cara? Não, é maravilhosa. A Cinder é a primeira, entre aspas, companion do War Doctor. Porque na TV ele não teve. Olha, o momento não é uma companion. Peraí. Você acha que é? Você considera? Não, o momento ele é... O momento, porque ele ela pode é uma ser... pessoa, não, né? Mas ele tem companion não pessoa. Tá. É que ela é mais a Cinder é uma pessoa mesmo. No momento ele é um companion meio esquizofrênico, né? Porque ele tá só na cabeça dele. Na cabeça dele. Então, mas é que você ia falar que a Cinder foi a primeira, aí... Sim e não. A primeira que apareceu na vida real. Então, calma aí. Porque o Engines of War, ele se passa quase no final da guerra. Não, o Engines of War, na verdade, se passa momentos antes do especial de 50 anos. Exatamente. Assim, momentos, não horas. Assim, coisa de... Semanas antes. A aventura se passa, sei lá, eu não sei exatamente semana, mas se passa na última semana antes da gente ver ele encontrando com o 11º. Exato. Entendeu? E a gente já sabe que já tem outras histórias do War Doctor em audiodrama que vieram depois aqui na vida real, mas que são histórias de antes dele. Exatamente. Os audiodramas, né, com o Doutor da Guerra, que tem o John Hurt, que foram gravados quando ele ainda estava vivo, né, a sorte. Pois tadinho. Eles foram feitos, né, foram concebidos depois desse livro. Então, assim, o que você falou tá certo e tá errado, né? Porque ela é a primeira e a última. A Cinder é a primeira companion sem ser o momento que a gente vê dele, porque ela foi lançada primeiro. O livro saiu logo depois do especial. Cronologicamente, os audiodramas são antes disso. São porque antes. Quando acaba esse livro, já é ele, momentos de estourar o momento, né? Momentos antes do momento, exatamente. Inclusive, a gente tem menções ao momento nesse livro. Tem menções ao momento. O livro ele deixa claro que o tempo todo que ele tá interligado com o especial. Com o especial. Total. De certa forma, né? Esse também é um livro dividido em 3 partes. A gente não vai falar todas, porque é um puto spoiler, né? Na verdade, a gente vai falar, né? A gente vai, mas não tudo, né? Calma aí, vamos explicar. Pra não estragar a experiência. São 3 atos, né? Como a Thaís falou, né? Atos. Que é Moldox, que é o primeiro ato, Gallifrey é o segundo ato, e o terceiro ato é dentro do olho, né? Dentro do olho, vocês vão entender. Tem a explicação. A gente não vai falar, tipo, detalhe por detalhe de cada ato, senão... Vai ficar umas 5 horas aqui, né, gente? Não, mas nem por isso, é porque, assim, engraçado, isso é um review, mas ele é um review pra instigar a pessoa a ler. Porque, assim, óbvio, tem uma quantidade considerável de spoiler aqui, porque a gente vai falar da trama. Mas a gente não vai falar tudo, porque vamos supor que você queira escutar mesmo assim. E daí você vai terminar e falar, putz, eu gostei, mas eu quero saber exatamente o que aconteceu. Então a gente não vai contar tudo. E eu acho que, principalmente em termos de livro, porque quando você vê um episódio de Doctor Who na TV, é um acontecimento que acontece ali fechadinho, 50 minutos, acabou. Esse livro tem acontecimentos pra encher muito mais do que um episódio. Ah, sim. Tem muitas nuances, tem umas ceninhas aqui e ali, que, tipo... Essas coisas vão se perder no review. Legal ler pra saber. Sim. Sabe? Até porque leitura... É uma experiência mais rica, engraçado, eu acho. A leitura, né? E aí
apesar de eu ter escutado, acho que funciona do mesmo jeito. Sim. Ela gera uma interpretação meio própria, né? Porque assim, por exemplo, o quadrinho... É uma imersão, é um RPG, né? O quadrinho, ele te dá pronto aquela imagem, né? Por exemplo... e a TV também. Exatamente, o TV, quadrinho, o jogo, enfim. O que você tem auxílio visual, né? Exatamente, você tá vendo o doutor com a Companion no local, na perspectiva que a pessoa criou pra te passar. O livro e o audiodrama, não. É assim, eles te narram uma coisa e você tem que criar na sua cabeça. Então, assim, o que a gente dá de dica pra vocês é, escuta esse podcast e vai caçar pra ter pra criar o desenho na sua cabeça também. Porque isso que é muito legal. Sim. Ainda puxando esse gancho, por exemplo, vamos falar da Cinder. Sim. A Cinder é a Companion que vai acompanhar o doutor nessa jornada em Engines of War. Sim. E a gente tem a descrição física dela. Sim. Mas é isso, tipo, isso que é legal do livro também, né? No caso da Cinder, ela tem 2 auxílios visuais, né? Porque vamos assim, lá. Quando o George Mann criou ela, ele criou ela pensando na Maisie Williams. Não, Maisie Williams não, é a Hayley Williams. Que é a do Paramore. A menina do Paramore. A vocalista lá do Paramore é uma banda muito boa, eu gosto bastante. Eu gostava também bastante. Pois é. Quando o livro saiu, começou a ter várias coisas de divulgação e tal. E foi próximo, assim, relativamente próximo, daquele jogo lá que tinha que tem de iOS, né? O Legacy, que é tipo um Candy Crush de Doctor Who. E a Cinder tem na trama da parada. E aí eles começaram a usar as imagens de uma pessoa. Essa pessoa é a Athena Stamos. A Athena maravilhosa. Stamos, ela é atriz, ela é cosplayer também, e ela é super fã de Doctor Who. Super. E ela é a Cinder, tipo... Ela é tão legal que ela fez cosplay da Jodie já. Não, ela é muito envolvida. Ela fez cosplay da própria Cinder, ela fez cosplay dela mesma, sim, na verdade, né? É muito legal. E o lance, ela chegou a tirar foto com o John Hurt, não de roupa, né? Ela tem as fotos com a roupa, e eles só juntaram Photoshop. Mas porque não é oficial, sim. né? Não, é oficial. A roupa, ela com a roupa é oficial. Ela com a roupa e com o John Hurt de roupa, não. Porque é verdade. Porque as fotos que tem dela de Cinder, fazendo cosplay, ele tá normal, né? Foi no evento. Sim. Mas enfim, aí depois disso, começou a se assumir que a Cinder é a Athena Stamos, a aparência dela. Exatamente. Que é bem parecida com a Hayley Williams, né? E que é parecida com a descrição que ele dá também no livro, mas é muito legal essa parte da imaginação, né? Que as companhias, geralmente, a gente já sabe, é a atriz X. Mas nesse caso é legal pra você estimular a imaginação e conhecer a Athena Stamos e o trabalho dela. Sim. O legal da Cinder, assim, ela é descrita como ela é uma menina que tá no meio da guerra, né? O Angels of War, ele se passa... Ela nasce no meio da guerra. Quando a guerra tá estourada, né? A gente começa o livro nesse planeta chamado Moldox, que é onde ela vive. E esse planeta, ele tá sendo invadido por frotas de Daleks. Não uma, né? Várias frotas de Daleks. Lembra, então, gente, que a gente tá no meio da Guerra do Tempo, o pau tá comendo, Daleks dominando o universo, destruindo raio planetas. Pra tudo que é lado. Do outro lado, os Time Lords, que também não são bonzinhos nem nada, tentando destruir os Daleks. E quem entra no meio do caminho acaba se fudendo no processo. Tipo, e uma coisa... É guerra. Sim, é guerra. Na guerra não tem vencedores, né? Não é que nem na série de TV aí que o doutor chega num planetinha, tem um conflitinho ali. Não. Não, esse é um conflitão, né? É a guerra pra acabar com todas as guerras, né? E assim, uma das coisas mais legais que esse livro introduziu dentro aí do planeta Moldox e dentro do contexto da Guerra do Tempo são as degradations, né? As degradações. É isso que eu ia falar agora. Fala então, é uma parada que desde que você leu esse livro a primeira vez, você fala, nossa as degradações. Achei muito então, foda. Então, beleza. Dá um gostinho pra galera do que cacetes são as degradações. As degradações são Daleks modificados para a guerra. E aí vale qualquer modificação, bicho. É o demônio, né? Tipo, é o demônio. Tipo, eles estão num ponto já, inclusive isso é falado mais lá na frente no livro, em que assim, eles não estão mais ligando se é tal, se é Khaled, se é sangue puro ou se é meio... Não. O que for orgânico, eles estão modificando pra virar Dalek e vamos pra guerra. O doutor, inclusive, fala isso, né? Eles estão muito menos puristas do que eles eram antigamente, muito menos puristas, não estão nem aí. Guerra é guerra, tem que vencer, tem que destruir os Time Lords, entendeu? Pau no cu de Gallifrey. Nossa! Então, e eles são uma nação cientista, né? Sim. Davros, né, e tudo mais. Uma coisa que é legal lembrar é que os Khaleds, né, que são os antes dos Daleks, eles não eram a raça guerreira. Não eram. Eles eram a raça
de ciência. Filósofa, E os guerreiros eram os Taus. Isso. E aí, quando teve todo pega pra capar lá que os Daleks nasceram, esse jogo meio que virou. Se inverteu, queridinha. Pois é. Se inverteu, queridinha. e é isso, tipo, cada Dalek é de um jeito. Um deles tem um canhão, o outro tem pernas de aranha. É um troço maluco. As degradações eu acho que ficam mais... É assustador. Sim, Um Dalek é assustador. As degradações são 10 vezes mais assustadoras. O do canhão, a gente até já tinha visto, né? Lá em Remembrance of the Daleks, se eu não me engano, lá o arco do Sétimo Doutor, com a que tem a briga de gangue de Dalek. A gente tem aquele Dalek branco, canhoneiro, que é o que tem um canhãozão. É o arco que os Daleks sobem a escada. Isso, exatamente. Lá agora eles flutuam. Que era esse episódio lá da série clássica, era justamente isso, né? Eram gangues de Daleks, uma gangue... Contra outra. Uma gangue, eu não sei. Gangue, né? Eram grupos de Daleks, um que respeitava Davros e um que não respeitava Davros, né? Isso. E aí, um desses lados eram os Daleks brancos dourados e um deles tinha esse canhãozão. Então, esse das degradações é assim... É o mais tranquilo. Tipo, o doutor viu aquilo ali, ele, beleza, tem um tempo que eu vi. Agora, você falou de um que, quando eu ouvi, né? Quando eu ouvi, exatamente. O da aranha, ele é descrito, tipo, ele é grandão, né? Tipo, ele é um pedaço de cima de Dalek, mas ele tem umas patonas de aranha. São patas, tipo, como é que se diz? Mecânica. Sabe como eu imaginei? Deve ser um troço. Sabe como eu imaginei grande, monstruoso. Olha essa frase solta. Sabe como eu imaginei? That's what she said. Esse Dalek? Você lembra aquele filme, As Loucas Aventuras de James West? Não, eu não vi. Que tem o Will Smith, enfim. Tá. Sei. O vilão dele é um cara que não tem perna. Ele tem só da cintura pra cima. Tá. E ele anda numas patas de aranha. Meu, que medo. Pra mim é aquilo, é um Dalek com pata daquele cara do Wild Wild West. É bizarro. E aí, assim, nessa cena aparecem 5 degradações, mas assim, o planeta inteiro está tomado por Daleks e degradações. Acho que ele descreve, tem o aranha, tem um que é tipo uma nave colada num Dalek. Tem um que ele é todo de vidro, né? Que ele é todo transparente, é mó doideira. É muito bizarro. Porém, o mais assustador desses Daleks não é a aparência, porque tem uma coisa que a gente aprende em Doctor Who, é não julgar as coisas pela aparência. É verdade. E no caso dos Daleks não é diferente, porque assim, vamos lá, né? A gente tem Moldox, o pau tá comendo, a Cinder, ela tá lá lutando, porque é isso que ela faz, né? Ela tá toda arrebentada, ela tá com um canhão gigante que ela improvisou lá na hora. Que é um canhão que ela retirou dos Daleks. Ela pegou, tipo, a arma do Dalek, né? Arma do Dalek. Não o desentupidor, né? O batedor de ovo. E colocou numa outra arma e ela fez um canhão lá dela, próprio. E ela não tá sozinha nessa. Ela tá com um amigo dela, que eu não vou lembrar o nome agora. Finch. É o Finch? É o Finch. Ah, sim. Ela tá com o Finch, que é esse amigo dela, e pelo que ela fala, né, pelo que o livro conta, eles são amigos desde novos, e dá a entender que, assim, ele gostava um pouquinho dela, mas ela nem gosta de menino, tá então... nem aí pra ele. Não, ela não gosta... o livro deixa bem claro, né, ela gosta de menina, né? Mas mesmo assim a amizade continua, então, assim, eles são melhores amigos e eles estão nisso pro que der, né? E eles estão nessa missão aí, eles estão juntos. Pra tentar conter essa invasão Dalek. O que acontece nesse momento aí? Enquanto tá rolando isso, lá no céu, né, no céu de Moldox, tá rolando uma luta de naves de Dalek contra naves de Gallifrey. E o doutor tá no meio. A TARDIS, ela é descrita, porque a gente tem que lembrar que a TARDIS, ela não é uma TARDIS de guerra, ela é uma TARDIS de transporte só. Então, basicamente, o que ele tá fazendo é atravessando a TARDIS no meio das naves, assim, né? Dentro desse conflito. Desse conflito. E tem outras naves de Gallifrey atirando e tudo mais. Sim. O que acontece é o seguinte, enquanto isso, lá em Moldox, os Daleks estão atirando pra tudo que é lado, e um deles atira no Finch, nesse amigo aí da Cinder. E você pensa, beleza, isso terminou, a gente já viu isso, né? Morreu. Ela vai ficar triste, ela vai chorar e tal. Não. Só que acontece, e é aí que... Olha que legal, isso é que é legal, isso é legal. Logo no começo do livro, a gente vê qual o nível de perigo desses Daleks, porque eles não só exterminam o Finch, morrer. Eles exterminam o Finch da timeline da história. É assim, no momento que eles exterminaram ele, o Finch sumiu de todos os eventos que ele já participou. Então, assim... E das memórias de todas as pessoas que ele conheceu. Sim. E aí a gente vê, a Cinder começa a chorar e o nome da arma que eles usam é o Temporal Cannon, o canhão temporal, né? Aí, isso que esse canhão faz. Na hora que ele te atinge, você não só morre, você some da existência. Sim. Vamos supor, eu morri agora com esse canhão, o Fred não vai lembrar que eu existi. Assim, é descrito ele te apaga. Que fica uma cicatriz, né, na memória da pessoa, porque ela lembra, mas ela não tem o que lembrar. Ela fica assim, puta, sabe quando você esquece uma coisa, você fica, caramba,
eu tô tentando lembrar e não consegue. É mais ou menos isso. Me lembra um pouco, assim, dadas as devidas proporções, o lance da dona, né? Que o doutor fala, se a dona vê qualquer coisinha que referencie, ela vai lembrar de mim. Mas aí ela vai lembrar. No caso da Cinder, ela nunca vai lembrar. Não, ela não lembra. Ela não lembra mesmo. A cena que é descrita é que assim, o cara morre na frente dela e ela chora, ela tá mourning, né? Como é que é? Ela tá de luto. Mas ela não. Na hora ela esquece, ela não sabe nem por que ela tá se sentindo tão triste. Exato. Chega uma hora que ela fala assim, mas por que eu tô chorando? Porque aí ele já foi apagado da existência dela. Gente. É muito bizarro isso, né, cara? E aí você vê que a Guerra do Tempo. Porque assim, a gente sempre fica. A nossa cabeça de ser humano é sempre assim, a guerra é como? Linear. É, linear. E a Guerra do Tempo, ela não é. Ela acontece no passado, no presente, no futuro. Ela tira coisa do lugar, ela bota coisa no lugar, ela prevê coisa. É uma doideira, né, cara? Doideira, uma e assim. Não acha que é só do lado dos Daleks. O livro vai mostrar muita merda aí que o Senhor do Tempo faz também. Não, na verdade, os dois lados estão errados. Na verdade, eu vou te falar que o Senhor do Tempo tem uma parada que rola aí mais pra frente que a gente vai falar. Calma aí. Mas enfim, por conta desses... Mas eles sempre foram assim. Sempre não. Eu acho que tem uma época que era mais de boa. Vai ter que ter tido uma época de várzea aí. Talvez, várzea de galho. Mas enfim... Zona de várzea de galho. Nesse meio do conflito, a Tardes do Doutor derruba uma navezona lá de Dalek que cai em Moldox. Isso. E a Tardes, a gente sabe como é que é quando ela fica meio despirocada. Ela fica nem o peão na casa da própria maluca. E ela cai ali em Moldox, próximo da Cinder. E aí, enfim, a gente tem o primeiro contato, né, do doutor deles com ela. Né? E é muito estranho, porque rola um estranhamento, porque ela não sabe de onde ele veio, ele pergunta quem ela é, ela fala assim, qual é o seu nome? Ela, Cinder. Ele, nossa, mas é um nome meio... Não é um nome, né? É um nome esquisito, porque Cinder é cinza, né? É cinza, Inclusive, é dito porque o nome dela não é Cinder de verdade, né? É como ela é chamada. É como ela é chamada. Ela é tão pálida e suja de da cinza, guerra, que todo mundo chama de cinza, né? E aí ele fala, um nome estranho. Ela falou, qual é o seu nome? Ele falou, não, nem uso o nome. Ela, mas você tá dizendo que meu nome é estranho? Você nem usa nome. Se eu fizesse uma tradução extremamente livre, o nome dela seria Fumacinha. Fumaça, né? Fumaça, tá. Porque eu imagino que ela seja suja da guerra. Sabe assim? Sim. Eu acho que é por isso que ela é Cinder. Ou Fuligem. Fuligem, né? Isso, é algo nesse sentido. Entendi, algo nesse sentido. A gente tem ali o doutor, nesse momento, mostrando que por mais que ele diga, não, eu sou doutor da guerra, eu não faço, eu não sou nem doutor, né? Eu sou qualquer outra coisa. Eu não tenho contato com humanos. Eu não tenho mais companion, eu não levo mais ninguém. É mais forte do que ele. Eu nem me chamo doutor mais. Não, é mais forte do que ele. Ele não consegue, porque assim, não consegue Moisés, total. Porque ele vê a menina ali em apuros, né? Tudo bem que ela se vira bem pra cacete, né? E ele não consegue não ajudar ela. Ele se vê meio que compelido a ajudar e quando da natureza dele. Quando a gente se dá conta, assim, porque acontece o seguinte, tem umas cenas ainda em Moldox deles tentando... Tem bastante cenas em Moldox. Eles chegam aí no campo ali... No acampamento pra dela. Pegar supply. O que acontece é o seguinte, ela fala... Depois que eles fazem uma pseudo-amizade, eles meio que concordam que eles vão trabalhar juntos. Porque qual é o lance? Ele chega, ele fala, eu te vi chorando em cima do corpo do seu amigo. Ela fala, mas... Não tinha ninguém aqui. Ele falou, mas como assim? A Tardes pegou dois sinais. Ela, não tinha nada. E aí eles começam... Ele fica intrigado, né? Eles começam a investigar e aí ele saca que os Daleks estão com esse negócio que apaga coisas do tempo. Isso. Né? E ele fala, não, eu tenho que avisar isso em Gallifrey. Porque o lance é assim, a ideia original que ele tinha falado pra ela é, eu vou te tirar daqui, eu vou te tirar da guerra. Porque eu fui com sua cara e é isso que eu vou fazer. Só que aí ele descobre esse detalhe, ele fala, não, eu vou ter que dar uma passada rápida em Gallifrey só pra avisar pra galera. Tipo, só pra dar um heads up, Racilão, seguinte, tem esse BO aqui, te vira, porque eu nem quero me envolver com a guerra. Sei de nada. E aí, enfim, nesse meio do caminho, eles chegam aí no acampamento da Cinder, ele conhece... É porque ela não tem pai, né? Não, nem pai nem mãe. O pai e a mãe dela morreram por conta de Dalek. E o irmão também. O irmão também. A família dela toda morreu, mas ela tem, tipo, a figura paterna lá, que é um cara da vila que ela morava. O doutor chega a conversar com ele. Parece que ela faz parte de uma certa resistência, não, né? Parece não, é tipo, a resistência. Ela não é civil, eles lutam de fato contra os Daleks. Não tem mais... O que dá a entender é que não existem mais civis, né? Todo mundo tá na guerra. E eu me lembro, me corrija se eu estiver errado, porque eu li há muito tempo já, que quando ela descobre que ele também é um Time Lord, ela também fica meio assim. Sim, porque tipo, a guerra é entre Daleks e Time Lords. Então ela fica meio... Mas é justamente aí, é nesse lance, quando ele descobre a parada que ele fala, eu tenho que ir no meu planeta, aí ela... Eu não lembro exatamente o que ela fala, mas onde é que é? Ele é em Gallifrey. Ela falou, peraí,
Então, isso aqui, a tua nave é uma TARDIS, ele é... então você é parecido com o que acontece no Night of the Doctor com o Oitavo Doutor. Quando a menina descobre que o Oitavo Doutor é um galifreano, ela fica desesperada, né? Exato. Então, assim, a Cinder é mais... A gente tá no meio da guerra. A Cinder é mais ou menos assim, só que ela ganha a confiança do Doutor. Tipo, ela, peraí. Aliás, ele ganha a confiança dela, né? Porque ela fala, não, mas tudo bem, você quer acabar com isso? Você quer fugir? Ele falou, não, mas eu não quero guerra. Eu tô nem aí, entendeu? Eu quero... Os problemas dos Senhores do Tempo não é problema meu. É basicamente isso. Porque você pensa que esse doutor já passou por todos os eventos da série clássica. E você sabe que os Senhores do Tempo não eram lá muito bonzinhos com ele, basicamente... sabe? Tipo, ele não tá do lado de ninguém. O doutor, ele é neutro nesse sentido, né? Basicamente o que ele fala pra ela é o seguinte, é a briga da minha raça, mas nem eu gosto da minha raça direito. Me ajuda só a evitar que mais inocente morra. E ela fala, beleza, se é por isso, tudo bem. E aí, esse primeiro ato, né, do livro... É bem rapidinho. Ele é mais rápido, ele não é tão legal quanto os outros, né? Porque não, o melhor é de Gallifrey, apesar que, assim, é legal porque... você puxa saco de Gallifrey, mas realmente é a melhor parte mesmo. É legal porque a gente vê... beleza, a gente vê a história da Cinder, a gente é apresentado a essas degradações que é fantástico, que é legal, né, pra cara? cacete. A gente vê um pouco do backstory dela, do porquê que ela é assim... do porquê que ela é tão badass, né, cara? Enfim, e é muito legal que a gente tem também momentos que a gente conhece um pouco mais de como funciona até a própria TARDIS, né? Porque a gente tem... É legal que assim, a TARDIS, ela caiu deitada, né? E aí quando eles vão embora, tipo, ele fala assim, beleza, vamos pegar o suprimento, vamos entrar na minha nave. A TARDIS, imaginem que ela tá... Que nem quando no 11th Hour, que a TARDIS cai com a porta virada pra cima e ele sai por ciminha. E aí ele e a Cinder pulam na parte de cima da TARDIS. E quando eles já caem retos, assim, na horizontal, não na vertical. Muito doido. E aí ela fica, mas peraí, como assim? A gente entrou pelo buraco em cima e agora a gente tá andando reto? Aí ele falou, não, tem um mecanismo na TARDIS que ele te equilibra pra você não, justamente pra você não cair. É o lance dimensional ali, porque né? É o que ele fala. Ela regula a dimensão lá fora não é a mesma. Na horizontal. A daqui tá na vertical. Aqui é a TARDIS. Né? Cara, isso é muito maneiro. Aí é descrito, né, que a TARDIS dele é aquela que a gente vê no especial, né? Que ela fala, o jeito que descreve é que assim, parece que ela é feita de vários pedaços de naves diferentes. Tipo, ela tem ferro velho, né? Uma parte meio branca, e aí é muito legal como descreve o painel da TARDIS, que é quase como se fosse orgânico. Que assim, nessa hora é a Cinder pensando. Ela fala, as paredes parecem de uma nave, que é a Round Things, né? Só que ela tem colunas que parecem orgânico. Aí esse painel é de lixo, né? Mas sucata. De sucata, né? O console da TARDIS, mas ele parece ser orgânico. Por que esse detalhe é importante? Porque depois que a gente sai de MODOK, a gente entra ali no ato de Gallifrey, que é o próximo, a gente vai sendo apresentado a outras TARDIS, porque a TARDIS do Doutor é a Type 40, né? Que é a de passeio, é o Fusca, né? O Fusquinha. É o Fusqueto. E as outras TARDIS são TARDIS tipo de guerra. Tem um momento que a Cinder e o Doutor, eles entram numa outra TARDIS. E ela fala... Lá pra frente. Que ela fala, nossa, isso aqui nem parece a do Doutor. Porque, por exemplo, a do Doutor tem um painel. Essa que eles entram tem, se eu não me engano, 3 ou 4 painéis. E ela é toda meio... Isso é muito mais sofisticada. Ela é toda cor de chumbo, ela é toda metalizada. Ela fala, nossa, é uma máquina, não é um organismo vivo que nem a TARDIS dele. Pois é, e aí eles chegam em Gallifrey, né, lá com a tardinha dele e tudo mais. Vamos avisar o Rassilon, né, que, olha, eles estão usando essas armas que destroem a linha do temporal das pessoas, não sei o que lá. E, na verdade, o Rassilon tinha dado pra ele uma outra missão, que era encontrar o mestre. É engraçado que é assim, aí o doutor chega lá e fala, não, isso aí já larguei mão, vem cá que eu tenho outra coisa pra você. Isso é mais importante, né, cara? Muito mais importante. Então, uma parada que é legal, assim, são várias coisas. Quando a gente chega em Gallifrey, né? Eles dois chegam em Gallifrey. Eu nem lembrava disso, pra falar a verdade. Eu não lembrava disso. O Rassilon fala, qual é o paradeiro do mestre? Essa era a sua missão. Ele fala, o mestre? Tentei procurar, não achei. Mas então... Nunca nem vi. Não, ele fala. O que acontece? Ele fala que tentou, mas não encontrou. Caralho, não lembrava disso. Porque o mestre tem esse lance, que ele foge. Ele some. Inclusive, a gente vê ainda o War Master, os áudios, que ele foge bonito mesmo. Entendeu? Por isso que o doutor não achava ele. Sim. Então, mas uma coisa que é legal, quando a gente chega em Gallifrey, são as roupas de Gallifrey, né? Todo mundo... beleza! Aquelas... Ai, minha Nossa Senhora de Gallifrey! Alegorias de carnaval de Gallifrey. Amo e Gallifrey. A Cinder, ela fala isso uma hora. Quando ela conhece ele lá em MODOK, ela fala...
peraí, você é um Senhor do Tempo? Ele, lá, mas você não se veste igual ao Senhor do Tempo. Aí ele, não, eu tenho um estilo próprio. Aí quando ela chega em Gallifrey, ela fala de novo, você definitivamente não se veste como um Senhor do Tempo. Mas isso é óbvio, né, gente? Um parênteses, uma coisa que eu queria te perguntar quando eu tava lendo, ouvindo, qual Rassilon você imaginou nessa? Eu imaginei o Timothy Dalton. Eu também, o Timothy Dalton. Né? Eu acho que nem era ele, não sei. Acho que não, é o Timothy Dalton, só pode ser. Só pode ser, né? Porque é um pouquinho antes dos eventos o Timothy Dalton, a gente sabe, vamos lá. Pra mim, ele é o meu primeiro Rassilon. É verdade, é verdade. Vamos costurar aí os eventos da Guerra do Tempo, pra gente entender um pouquinho. Lá no último arco do David Tennant, nos últimos episódios do David Tennant. The End of Time. The End of Time, exatamente. A gente vê o 10º Doutor enfrentando o Rassilon. Que é o Timothy Dalton. Esse James Bond, todo mundo sabe que é um ator maravilhoso. Penny Dreadful, maravilhoso. A gente sabe que o Rassilon, ele apareceu na Terra naqueles minutinhos, saído da Guerra do Tempo. Ele saiu de uma cúpula de guerra na Guerra do Tempo. Tanto que quando ele volta pra Gallifrey com o Mestre, ele volta pra Guerra do Tempo. Beleza. Ou seja, os eventos de Day of the Doctor, lá no especial dos 50 anos, se passam no ponto de vista do Rassilon, ao mesmo tempo que a gente tá vendo ele lá no The End of Time. Então esse Rassilon só pode ser o Timothy Dalton. Eu também acho, só pode ser. Tanto que eu li, aí nessa hora o Nicholas Briggs, ele lia com a voz dele, né? Mas legal. eu imaginava a voz do Timothy Dalton. Não, super. Pra mim era o Timothy Dalton Até também. porque a gente vê que ele vai usar coisas, apetrechos dele, que ele aparece usando em The End of Time. Então é o Timothy Dalton mesmo. Eu acho que é ele mesmo, não tem dúvidas. E aí o doutor chega e fala, então, tá acontecendo isso. Aí ele fala assim, beleza, a gente tem a solução. Calma, peraí. Tem uma outra coisa que é pior do que o Timothy Dalton. Lembro. Pior do que o Rassilon. Porque a gente fala assim, o Rassilon é o pior Senhor do Tempo, né? O cara mais filho da puta. Mas tem um maluco que... Mas ele aparece depois ou não? É agora? Não, ele é o ajudante do Rassilon, que é o Kerlex. Que eu vou te falar, bicho. Kerlex. O bicho asqueroso, cara. Ruim. Sabe, eu não sei... Deixa eu ver quem é tão nojento quanto ele assim na ficção pra galera... Não, ele é cuzão pra caralho. Sabe aquele cara gosmento que fala meio assim, chefe, então, não sei o quê? Eu li o livro, então eu não sei como o Nicholas Briggs fez. O Nicholas Briggs faz a voz dele meio assim, meio... Então, e como... Bem vilão, né? Não, e no livro, eu lembro que eu cheguei a ler o Kerlex, ele é meio assim, tipo... Ele é escrotão. Sabe aquele cara que puxa saco do chefe, mas que é escasqueirosão? É o Kerlex, cara. E assim, ele, em momentos, ele é pior do que o Rassilon nesse livro, cara. Porque o Rassilon não é o vilão. Ele é pior do que o Rassilon. Ele que gira a parte da trama, né? Na realidade, o Rassilon, ele é o Rassilon que a gente conhece. Quer dizer, ele quer continuar com a supremacia de Gallifrey, entendeu? Pra eles, os Time Lords são os donos do universo, sim, e essa guerra está sendo feita para a nossa supremacia, para provar para o universo que nós somos melhores. Esse é o interesse dele. Sim, ele não tá perseguindo um inimigo, ele tá perseguindo todos contra Gallifrey, pra ele. Gallifrey Uber Alles. É isso que ele tá falando. Ele é super isso, entendeu? Então, assim... E ele vai usar de qualquer coisa e matar inocentes no caminho, que era o que eu ia falar agora. Sim, é o plano. Que o doutor fala, tá acontecendo isso. Aí o Rassilon fala, beleza, eu tenho a solução. Eu vou usar esse Tear of Isha. A lágrima de Isha. Né? Acontece que essa bosta vai matar 12 planetas no caminho. O que acontece é o seguinte... E o doutor, claro, é super contra. Quando o doutor... E olha que é o doutor da guerra. Sim, quando o doutor, ele chama o Rassilon pra contar a história, primeiro ele nem chega no Rassilon, ele vai no Kerlex primeiro. E aí a gente descobre que o Kerlex e o doutor, eles têm uma pseudo-rivalidade há muito tempo já. Tipo, na época da academia, provavelmente. Ele meio que um não ia com a cara do outro. O santo nunca bateu. Não deu. E esse cara acabou trabalhando pro chefão, né? E aí ele fala, eu quero falar com o Rassilon. Não vou deixar. Ele falou, não, eu vou porque tá acontecendo isso. Aí beleza. Bota lá pra ele falar com o Rassilon. É mais ou menos assim, cala a boca, Carla. Porque eu tenho que falar com o Rassilon. Não, e é muito louco porque assim, quando ele chega na sala do Rassilon, o Kerlex fala, você vai deixar o seu animalzinho de estimação entrar junto? Mano, não pode, filha da puta! Um humano não pode sair entrando assim. Ele fala, não, ela vai entrar comigo. E o Rassilon fala, tá bom, deixa ela ficar aí. E ele vai falando, ele fala assim, seguinte, o que você tava falando, né? É isso, eles estão com um plano, porque o que tá passando na cabeça do doutor?
o plano dos Daleks, eles já descobriram, porque lá em Moldox tinha uma base de Dalek, né? E eles se infiltraram, eles chegaram a se infiltrar, nessa base, sim. E eles viram que o plano dos Daleks era usar essa arma, esse canhão temporal, para apagar os senhores do tempo da linha do tempo. Apagar a Gallifrey da história inteira. Existência. E aí é o que o doutor fala, é porque a Cinder chega a se questionar, mas se eles são tão ruins, por que você não deixa? E ele fala, o problema é que eles são ruins. Só que eles, se não fosse por eles, muita coisa no universo não teria acontecido. Porque o Senhor do Tempo... Se você apaga a Gallifrey da história do tempo... Até ele próprio, né? Fudeu! Assim, se não existe... Mas eu acho que nem é por ele, sabe? Não por ele. É pra preservar a história porque, mesmo. Assim, as ações de Gallifrey, elas têm repercussões positivas em muitas coisas. Tem repercussão negativa? Com certeza. Tem. Mas tem muita repercussão positiva. Você não apaga um planeta, né? E aí isso ia desencadear uma série de coisas, tipo... civilizações não iam evoluir por conta da interferência de Gallifrey. Ia mudar tudo. Raças não iam ser salvas. É o que ele fala. Quantas vezes a gente já não fez interferência a partir da CIA, de um monte de coisa, para impedir invasão de Dalek, invasão de Ogron, invasão de Sontaran, de Cybermen. Quantos planetas não iam morrer nessa jogada, entendeu? Você perde muito mais do que ganha. Pois é, então não. Então a gente tem que ir lá avisar que eles estão planejando isso. Por quê? O sério da questão é, a gente tem que avisar pra Gallifrey que eles estão querendo apagar a Gallifrey, senão inocentes... A Gallifrey se defender, porra. Exatamente, porque senão inocentes vão morrer. E aí o Rassilon fala, beleza, obrigado aí pela informação. A gente tem o que a gente vai usar aqui, chama Lágrima de Isha. Aí, não, na verdade eles falam várias. Ele, vamos usar um momento? Aí, não, o momento é demais. Momento não. Então vamos usar a Lágrima de Isha. Aí o doutor, mas o que ela faz? Ela, basicamente a gente vai dropar a lágrima, em cima dessa constelação ali, essa parte do Tantaluzai. Do Tantaluzai, e ela vai matar geral, incluindo os Daleks. Aí ele fala, peraí, mas tem 12 planetas ali. Vai morrer, nesse planeta é povoado de pessoa. Aí o Rassilon fala, e daí? São só pessoas. E aí, bicho, a Cinder vira o cão, né, cara? Que porra é essa, ela fala, você é maluco? Tipo, tem um monte de... É meu povo que tá lá. Perceba que é uma humana peitando de Rassilon, tipo... Claro que ela não sabe com que ela tá lendo, mas ela tá certíssima. Não sabe caralho, claro que ela sabe. Não, porque o doutor vai brifando ela no caminho e fala, ele é mocuzão, ele não é legal. Eles vão conversando. Então, assim, tipo, porra... É uma coisa que é inquestionável, mas o cara tá ali falando que não, vamos fazer sim, o que tem? Sabe? Tipo, é foda. São várias questões morais... São várias questões... É engraçado nesse livro, agora que a gente tá falando disso, como o doutor continua com os mesmos valores, embora ele não queira ser chamado de doutor. Porque pra ele Porque ainda é o doutor. Pra ele é o que ele fala pra Cinder. Eu não tenho o direito de ser chamado de doutor pelo que doutor significa. Porque quando eu fui ler esse livro, eu pensei assim, nossa, eu tô com medo desse doutor ser tipo meio vilão. Uhum. Não! Ele é o mesmo doutor que a gente conhece. Mas a gente já tinha visto ele em Day of the Doctor, a gente viu que ele não era vilão. Não, eu sei, mas como a gente tá vendo ele um pouco antes, entendi. Porque a gente vê ele em The Day of the Doctor já revirando o doutor. Nessa época também não tinha os áudios. Nos áudios a gente já quebra isso, mas é verdade. Entendeu? Verdade. E você acha assim, vamos matar mesmo, então. Não, em nenhum momento o doutor faz isso, sabe? Isso é muito legal. É aquele lance, né? Que pro Rassilon é assim, eu vou sacrificar uns milhares de humanos, foda-se, o humano é descartável. E assim, só que o que o doutor fala uma hora é assim, nenhuma vida vale outra vida, né? Uhum. Tipo, você não pode sair trocando, assim, a sua não é mais importante. Só que a merda é que agora o Rassilon já sabe. Então, tipo, pra todos os fins, não tem como impedir ele de fazer isso, né, exatamente. Cara? E aí, essa é a hora... Essa hora boa. Maluco. Essa hora boa. Eu vou te falar, é a melhor parte desse livro. É a melhor parte do livro. É a melhor parte. O que acontece é o seguinte, aí o doutor tem lá a briga com o Rassilon, né? E ele fala, tá bom, então fala o que você quiser, foda-se, não quero saber. E eles saem, eles se separam, né? O Rassilon vai pra um lado, o doutor e a Cinder vão pro outro e o Kerlex vai pra outro. Só qual é o lance? O doutor, ele não deixou tão fácil assim. Ele saca que o Rassilon vai pra algum lugar e ele fala pra Cinder assim, ó, seguinte, vai pra Tardes, que eu vou seguir. Me espera lá que é seguro. Que eu vou seguir ele, ver que merda que ele vai fazer. Pra eu poder dar um jeito de travar. Porque o lance é assim, a Cinder, óbvio que ela não quer que destrua os seres humanos. O doutor também não. Mas a verdade é que quando você para na balança moral do Rassilon, ele ia fazer sem pensar. Né? Claro! Só que na verdade não é bem sem pensar. Né?
O Rassilon, basicamente, ele é um estrategista de guerra, né? Pra quem joga coisa em emulador, o Rassilon usa save state. É isso que ele faz. Olha, muito bem. Muito melhor bem colocado, definição, né? Melhor definição. Porque acontece o seguinte, o doutor fala, ó, fica, ô Cinder, vai lá pra Tardes que eu vou seguir ele. Vamos lá. A gente divide em 2 momentos aqui. A Cinder, quando tá pra ir pra Tardes, ela é interceptada pelo Kerlex, que é este filho da puta. Maluco. Gente. O Kerlex é tipo o Bolsonaro de Gallifrey. Caraca, ele é o cara mais... Eu nunca vi um sujeito... Nossa, cara, eu tenho muita raiva. Eu nunca... Olha, sabe o que é louco? Eu não vi ele. Eu li, eu vi a descrição dele. A gente não tem. Mas, caralho, que vontade que eu tenho de socar, porque que personagem filho da puta. É tipo assim... Dá uns ódios. O Voldemort é mais tranquilo que esse cara. Não, o Voldemort é amigo. Dá pra chamar ele pra vir comer uma pizza aqui. Sabe que a gente fala? Sei lá, o Lúcio Malfoy é um escroto. Não, o Lúcio Malfoy é bonzinho. O Kerlex é mais, cara. Muito porque mais. Ele chega... Ele rapta a Cinder, basicamente. Ele tranca ela numa sala e ele usa o The Mind Probe. No, not the Mind Probe. No, not the Mind Probe, exatamente. Ele está acompanhado do Castellan nessa história. O Castellan é tipo um cargo, né? Um Castellan, né? Ou Castellan da vez. Né? E aí... falei. Não, então, e é isso, tipo, ele não só usa o Mind Probe, como ele instala na cabeça dela um tracking device, um rastreador. É na cabeça? Eu não lembro onde era. Eu acho que porque é o Mind Probe, porque ele bota, então, o Mind Probe é foda porque, assim, o Mind Probe é uma arma de tortura, basicamente, né? Sim. E aí a gente vê ele usando nela, mas, caralho, é por prazer de torturar ela. É sadismo. Tanto que, assim, tá ele e o Castellan. E aí ele fica tipo usando... assim, eu vou foder com o doutor. E eu quero machucar o doutor, e como eu machuco ele? Ferindo ela. Isso. E aí, tipo, é uma cena... É foda, tipo, ele amarra ela contra a vontade e usa. E aí, tipo, o Mind Probe vai pegando todas as memórias dela que machucam ela e vai trazendo de volta. E causa dor física também. Ela fala assim que... é horrível. A descrição... E essa hora no audiobook é maravilhoso, porque assim... Fica um barulho insuportável na hora. Porque assim, tá só o Nicholas Briggs lendo, né? Quando começa o Mind Probe, fica um agudo, mas muito agudo, que dói na cabeça. Mano. E você fica o tempo todo, caralho, tomara que isso acabe logo, porque tá machucando escutar isso. Que é o que a Cinder tá sentindo, né? E aí a voz também do Nicholas, na hora que ele tá lendo, fica abafada. É como se estivesse muito longe, assim. É muito esquisito que fica. Horrível. Assim, é maravilhoso. O trabalho que a BBC Books fez nesse audiobooks é fantástico, assim, de imersão. Porque eu tava ouvindo o que tava acontecendo na cabeça da Cinder e eu tava, cara, tá me incomodando. Eu não aguento mais essa cena com o Mind Probe. Acaba logo porque tá doendo minha cabeça. Muito louco. Então você imagina ela, né? Nossa, enfim, gente. Ele fica lá torturando ela, aí ele tortura. Quer ser companion? Ele tortura. Quando ele cansa, ele fala: foda-se, deixa aí. Castellan, leva ela pra uma Magic Bay aí, larga ela lá e foda-se. E o Castellan, ele fica com dó dela. Ele solta ela, aí ela começa a recobrar um pouco, aí ela fala, mas você vai levar pra algum, você vai matar? Aí ele fala, não, sei lá, o Kerlex não tem muito limite, tipo, isso não se faz com ninguém. É tipo waterboarding, sabe? Essa parada que é crime até de guerra você fazer. Tipo, o Mind Probe não era pra ser usado em ninguém. Isso não se faz. E detalhe, ele é uma arma de tortura pra Gallifrey. Então você imagina que ele é feito pra sacanear uma mente galifreyana. Ela é humana, exatamente, cara. Ela é humana, cara. Tá louco. É foda isso. Que é isso? Enquanto a Cinder tá passando por péssimos bocados em Gallifrey ali, o doutor, ele paga ali de James Bond, espião. Ele paga de Snake, né? Ele paga, isso aí é Missão Impossível, não é James Bond, tudo bem. Ele tá paga tudo ali. Ele paga de Snake ali de Metal Gear, ele vai seguindo o Rassilon, ele descobre que o Rassilon vai pra aquele lugarzinho ali que a gente já conhece. A gente já conhece! Da onde a gente conhece The ele? Five Doctors. Um especial de 20 anos lá de trás. 1983, o ano que eu nasci. Exatamente, é o ano que está tendo o especial The Five Doctors, em que a gente vê ali o primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto doutor, porque o quarto é bonecão de cera. O quarto aparece brevemente. Bonecão de cera. Indo pra zona morta de Gallifrey jogar os jogos de Rassilon. Isso. E é justamente... lembrando que em Five Doctors, o Rassilon, ele tá morto, né? E a grande trama do Five Doctors é o quê? A gente tem o Borusa, que era o chefão da época. Ele tá por trás do jogo de Rassilon porque ele quer ativar o sarcófago lá de Rassilon e ganhar vida eterna. Isso. Ele quer isso. Ele quer roubar as vidas do Rassilon. Não é roubar a vida do Rassilon. O Rassilon tá morto. Ele quer pegar a sabedoria do Rassilon. Do Rassilon, isso. E que seria no caso... Utilizar a essência do Rassilon. Ele ia acordar o Rassilon e perguntar, como é que vai pra ter vida eterna? Aí o Rassilon vai falar, é assim,
Beleza, obrigado. Valeu, beijos. Porque o Rassilon tava morto, mas o próprio doutor fala isso no livro, né? E ele já falou isso várias vezes na série clássica. O Rassilon, ele nunca morre de verdade, tipo... Ele não precisa estar morto se ele não quiser. É tipo isso. Ele é o Rassilon, ele inventou a viagem no tempo, porra. Ele e o Ômega, não tire créditos do Ômega. Jamais tirarei os créditos do Mas, Ômega. Mas enfim, ele é muito poderoso, ele é muito... Ele é... Não chega a ser um deus, mas ele é muito poderoso, né? Ele desenvolveu a tecnologia... Ciência e tecnologia da Guerra no Tempo. Pois é. E também ele controla esse lance de vida e morte nele, né? Sim, total. Enfim, o Borusa lá no Five Doctors, ele vai perguntar pro Rassilon como faz isso. Tem todo o lance do episódio. No final, a gente descobre que o segredo da vida eterna é viver para sempre, mas preso naquele estado bizarro ali da cova de Rassilon, né? Porque o Rassilon aparece na época, quem interpretava ele era um cara gordão com bigodão, né? Outro cara. Não era o Timothy Dalton. Não é o Timothy Dalton. Até porque, né, naquela época ele devia ser bem novinho, era nascido com certeza, ele era bem novinho. Sim. E aí ele fala assim, então Borusa, você quer a vida eterna? Isso lá no especial, não no livro. Você quer a vida eterna? Tudo bem, eu te dou a vida eterna. Aqui, preso, cimentado no meu caixão. Mais alguém quer a vida eterna? Porque você vai viver pra sempre. Aqui, preso. É isso agora. Porque você... tem coisas que você não deve saber, sabe? E é basicamente isso. Ele soube e ele ficou lá preso. Foi o preço que ele pagou por saber e ter vida eterna. Beleza, vamos voltar agora, já sabe. Vamos lá pro livro. No livro, a gente vê o Rassilon indo de novo pra essa torre, lá na Zona Morta. No mesmo lugar. Se consultar com como é que é engine? Engine? Como se traduziria engine? Engrenagem? Ou o maquinário, né? Maquinário. O maquinário da probabilidade. É nisso que ele vai se consultar. Possibility Engine. Porque, olha que engraçado, Engines of War, pra mim, sempre foi engrenagem da guerra. Não é muito legal? Mas o Pode Probability Engine, pra mim, foi maquinário. Maquinário das possibilidades. E aí, nessa cena é muito legal, porque o doutor, ele não tá na cena, né? Ele tá olhando escondido, né? Observando de longinho. E isso... a gente falou dessa... Vamos descrever o que o doutor tá vendo nessa hora. Por favor. O Rassilon tá lá, ele entra na Zona Morta e ele vai... Na torre. Porque ele acabou de receber a informação de que os Daleks vão destruir Gallifrey. O que ele faz? Eles estão no meio da guerra. Então ele desenvolveu um maquinário de possibilidades pra saber... Probabilidade. Vocês assistiram Infinity War? Quem não assistiu não ouve essa parte. Vixe. Em Infinity War, o Doutor Estranho consulta todas as possibilidades do que vai acontecer quando o Thanos destruir. E ele só vê que em uma eles ganhariam. Isso não é um spoiler tão grande, vai. O Rassilon faz isso. Ele está usando um maquinário para descobrir quais são todas as possibilidades dentro da Guerra do Tempo. Só que aí você fala... Até aí, ok, ele foi lá, tem um computador. Acontece que não é um computador. Ele viu lá, botou lá, ele usou o cheat, né? Ele usou o save state pra ver quantas vezes ele vai ganhar. Não tem nada demais. Só que não é. O nome é maquinário de probabilidade. Só que não é uma máquina. É o Borusa, bicho. É o Borusa. Não, e o jeito que é descrito é bizarro. É assustador. Assim, basicamente ele fala, quando ele chega... Eu achei o conceito mais legal desse livro. É diabólico, né? É diabólico. É o mais legal. Não, essa é a cena mais legal do livro. É a mais legal do livro. Assim, ele chega incrível. pra mim, eu acho pra você Eu também. queria muito ver isso na TV, assim. Sim. Nossa, como eu queria ver isso. Uma visual. imagem disso. Mas eu acho que é legal não ter pra gente a nossa cabeça pira em inventar um negócio, né? É bom que você... Imagina como foi, eu também te conto aqui pra galera. Exato. O lance é o seguinte, o Rassilon chega e ele chama pelo Borusa. Ele fala, Borusa, eu preciso de você. Aparece. E aí tem o sarcófago que ele usava, né? Que o Rassilon tava em Five Doctors, é aonde o Borusa tava preso. Ele tinha sido meio que feito um só com aquele sarcófago. E aí fala que a tampa do sarcófago é erguida e o corpo do Borusa tá, tipo, crucificado. É assim que é descrito no livro. E cheio de cabos, ele tá crucificado, assim, suspenso. Você vê que ele não tá pregado, colado. Ele tá meio que um pouco preso, mas um pouco pra frente, assim. Todo cheio de cabo, de tubo, né, enfiado nele. O pulmão dele não tem mais, é só um tubo que enfia ar pra ele, pra fazer um dos corações dele bater, porque o outro fica parado. Já era. E o lance é que ele tá sempre muito cansado. O Nicholas Briggs narra ele sempre assim. Que legal. Tipo, ele tá morrendo, só que ele... Lembra do lance da vida eterna? Essa é a vida eterna dele. Essa é a vida eterna do Borusa. O preço da vida eterna do Borusa é viver pra sempre num estado
diabólico. E o mais interessante disso é o lance das faces, né? Isso é bacana. Porque assim, nós sabemos que o doutor troca de rostinho quando ele morre e se regenera. Todo Time Lord faz isso, todo Senhor do Tempo faz isso. Né? O lance é que o Borusa, ele não consegue solidificar num rosto só. Então, todos os rostos que ele já teve, femininos e masculinos, eles ficam ali em looping infinito. Então, engraçado, você pensou assim, porque eu entendi de outro jeito. Foi assim. É assim, isso a gente tem, a gente vê lá que... Foi o que eu imaginei, livro, que tipo, cada hora ele tá com um rosto. O livro descreve que ele fica trocando de rosto toda hora. Isso. Ele fica um ciclo eterno de regeneração. Ele não consegue fixar uma regeneração. Mas eu não... Engraçado, você falou que você imaginou... tudo bem, que essa frase deixa em aberto mesmo. Não, sim. Você imaginou que ele ficava indo nos rostos antigos? Não, trocando sem ordem. Não, porque... Sabe o que parece pra mim? Rosto 3, rosto 9, rosto 4, rosto 7, rosto 12, rosto... Sabe não, assim? Eu não imaginei que... Pode ser assim, mas eu não imaginei assim. Sabe? Aleatório. Sabe como eu imaginei? Ele tá sempre regenerando. O rosto não repete, porque ele tá sempre regenerando o tempo todo. Ele não para de regenerar ele não para de regenerar sem nunca. repetir. Entendi. Entendeu? Não sei qual que é. O livro não deixa isso claro. A lógica da biologia, se é que existe uma biologia da regeneração, é que não deveria repetir. Então, na minha cabeça é assim. Entendi. Como ele tá ali todo entubado, imagina uma pessoa que tá em coma, ela tá morrendo e não tá. Ela tá... Eu acho que é mais ou menos isso. Tipo, quando ele começa a morrer... Regenera. A máquina força ele a regenerar. E aí ele regenera num rosto. Só que é coisa de fração de segundo, porque ele tá o tempo todo quase morrendo. Ou seja, ele tá sempre muito cansado, ele tá muito sempre debilitado, sofrendo. muito... E o lance é que o Rassilon fez dele essa máquina de ver todas as possibilidades e probabilidades de qualquer fato. Então ele chega assim, olha, o doutor contou isso e isso, eles estão com uma máquina pra apagar a desistência. Qual das versões a gente ganha? Essa. Qual é melhor a fazer? Essa, beleza. Que é justamente dropar a lágrima lá no olho de Tenta. E tem uma coisa muito legal que ele fala que é assim, independente do que vocês fizerem, a era dos Senhores do Tempo está chegando ao fim. Mano, umas profecias dessa, Sim, bicho. E é muito engraçado que assim, ali o Borusa, ele entrou meio que num estado de... Ele não é mais um ser vivo, ele é quase que uma entidade, né? Um oráculo, eu diria. Em Vikings, a gente tem o oráculo. O Seer. O Seer. Ele é um oráculo. Ele é tipo uma norma. Norna? Norna. Norna, né? Ele vê tudo. Tanto que na hora, o Rassilon tá falando com ele e o doutor tá lá. E ele fala, você não tá sozinho. Doutor, pode aparecer, eu sei que você tá aí. É muito louco essa parte. Eu previ que você estaria aí. Porque esse é o lance, o Borusa, ele vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo, toda hora. Exatamente. Então, tipo, ali ele já sabe... Exatamente, ele é uma onisciência, na verdade. Onisciência. É uma onisciência. E aí, o doutor tem que se mostrar, e é muito legal que nessa hora, o Rassilon, ele já tá full equipado já. Ele já tá com a manopla de Rassilon. Eita, cuzão, olha lá. Com o cajado de Rassilon. Olha lá. É muito engraçado que as coisas do Rassilon, ele tudo bota o nome, né? Tipo, isso aqui são os sapatos É o selo de Rassilon. Os sapatos de Rassilon. As meias de Rassilon. Que com certeza tem o selo de Rassilon. O selo de Rassilon. Os suspensórios de Rassilon. Tem o chapéu de Rassilon. O monóculo de Rassilon. A cartola de Rassilon. A luva a cueca de Rassilon. O hobby de Rassilon. A escova de dente de Rassilon. A roupa de carnaval de Rassilon. A alegoria de escola de samba de Rassilon. Enfim, ele tá com a manopla e é muito legal que assim, a manopla do Rassilon, ela tem um efeito... Eu não quero dar spoiler de outras franquias, mas ela pode apagar alguém da existência. O doutor fala que na hora que ele aparece... O doutor fala... O livro conta que quando o doutor ele é denunciado aí pelo Borusa, quando ele aparece das sombras assim pro Rassilon, o Rassilon quase vai usar a manopla nele e não usa, tipo, porque ele ia usar pra apagar o doutor, porque a manopla pode fazer isso, tipo, ela consegue desintegrar alguém, né? E aí o doutor, e ele fala, quase que eu destruo você tem que parar de ficar se esgueirando aí nas coisas. Caraca, né? Vai brincando, vai brincando. O Rassilon tá o cão, cara. Enfim, depois de todos esses eventos, eles voltam pra capital. O doutor descobre que a Cinder passou por esse procedimento delicioso. Ele fica puto. Pistola. Eu coloquei aqui nas minhas anotações. O doutor fica pistola aqui, ó, Fred. Confirma aí pro pistola, pessoal. É verdade. Tá escrito aqui. O doutor fica pistola ao descobrir que Carlax usou o Mind Probe na Cinder. Não, mas é verdade, porque assim, lá na Zona Morta ainda, o doutor meio que perde a discussão, porque o Borusa falou, não, só tem esse jeito, é isso. É isso ou isso. É isso ou sim isso. Ou sim. E aí ele se vê meio que forçado a voltar pra pegar a Cinder e dá um outro jeito, tipo,
tentar argumentar não vai dar jeito. Não vai. É. Já era. Ele vai ter que fazer Dr. Zice, né? Dr. Zice. Enfim, o doutor fica pistola, faz todo aquele discurso, que não é assim, que não sei o quê, nessa, falando de discurso, você falou uma parada que é bacana. Na hora que ele vê o Borusa, ele chega a discutir com o Raça, ele fala, o que você tá fazendo é uma abominação. E ele fala, não é abominação, o Borusa, ele tá no estado evolutivo acima do nosso. Nossa. Ele é onisciente, ele não precisa comer, ele não precisa de nada. Ele se mantém sozinho. Ele atingiu. Ele evoluiu. E aí o doutor fala, nossa, isso é um papo muito de Dalek. Você tá fazendo... Que legal! O que você tá falando se diferencia do que os Daleks fazem quando criam as degradations deles. E aí o Ração fica puto. Então você vê que tem degradações entre as dos dois lados. Tipo, os dois lados estão pagando o preço que for pra vencer. Pra ganhar essa guerra. Não, o Borusa é uma degradação. O legal desse livro é que é tudo muito extremo. É tudo muito, assim, é tudo ou nada... qualquer coisa, se eu tiver que escravizar um Senhor do Tempo, eu vou fazer. Se eu tiver que usar um Mind Probe, eu vou fazer. Se eu tiver que destruir 12 planetas, eu vou fazer. Tipo, foda-se. Foda-se, sabe? É louco. Porque aí você vê o extremismo da guerra, gente. Sim. Né? O legal desse livro é que ele mostra... essa a lição moral desse livro, tem uma sabe? frase... A que ponto chegamos pra vencer uma guerra? Não existem vencedores na guerra. Essa é uma frase usada nas nossas guerras, né? Se eu não me engano, foi na segunda que usaram. Não existe. E na Guerra do Tempo não existe quem vença. Porque todo mundo tá na merda ali. Exatamente. Tipo, tem degradação dos dois lados, tem gente morrendo de tudo que é lado. Pra salvar um tanto, você tem que matar um tanto maior. São raças se genocidando, tipo... É um espelho, né? Amigos se tornam inimigos. Sim, é uma alegoria com o que aconteceu aqui, né? Nas guerras. Né? Porque é exatamente assim. Sim, é uma crítica, sim, ao pensamento de guerra, né? E todas as consequências da guerra e tudo mais. Mas enfim, manda ver. Enfim, vou acelerar um pouquinho a história, né? O Rassilon inventa de prender eles. É lógico que dá 5 minutos os caras já saíram da cela. Ele chega a prender o doutor e a Cinder e eles conseguem escapar. Eles conseguem escapar e vão pra Tardes. Quando eles vão pra Tardes, eles saem ali da atmosfera, né? De Gallifrey, que eles estão pra cima. Tem uma hora que tem um pega pra capar entre nave de Dalek e nave de Senhor do Tempo. Qual o lance? Nesse meio tempo... eu comentei, né, que eles tinham visto as tardes mega mecânicas em Gallifrey, é verdade. Olha só, eu também tô meio fora da Não, mas não tem problema, tem problema. Quando eles saem, beleza, quando eles saem da atmosfera de Gallifrey, tem esse pega pra capar entre Dalek e Senhor do Tempo. E uma frota de tardes de batalha é destruída nisso. Uma delas é a tarde do Kerlex. E aí a cena fala assim, que o doutor tá vendo, que tem a televisãozinha, né, que vê o lado de fora. A telinha. E a Cinder tá falando, não, vamos fugir daqui, tá explodindo tudo. Aí ele fala, não, pera, tá acontecendo alguma coisa ali. Quando explode todas as tardes de batalha, ele vê o corpo do Kerlex boiando no espaço. Ele vai morrer, né? Os Senhores do Tempo não são imortais, né? Sim. Tirando agora o Borusa e o Ração. Mas enfim, eles não são imortais. E se ele regenerar no espaço, ele não vai ficar sem oxigênio. Ele ia morrer. Aí a Cinder fala, vamos deixar ele morrer? Aí o doutor fala, não, vamos salvar ele. Pelo amor de Deus. E ela fala, mas você tá maluco? Esse cara, ele me torturou, ele é um merda com você, ele é mó escroto. Aí ele fala, não, ele tá passando por uma oportunidade que nós, Senhores do Tempo, temos, que talvez ele mude um pouco de perspectiva. E aí, qual é o lance? Eles pegam a Tardes, materializam em volta do Kerlex. Ele aparece, ele tá a salvo dentro da Tardes, já morrendo, e começa o processo regenerativo. Ele tá assim, pra começar, o doutor fala, ó, me ajuda aí, vamos levar ele ali pra Zero Room, né, a sala 0 da Tardes. Que é uma sala, apareceu muito na série clássica ali na época do Quinto Doutor, que é uma sala toda branca, que não tem nada, não tem som, não tem nada, que é para um Senhor do Tempo descansar, poder tirar os momentos dele, né? E aí ele fala pra Cinder, vamos deixar ele aqui dentro. Ela fala, a gente vai trancar. Ele falou, não, deixa ele aí, porque ele tá seguro aí dentro e a gente tá seguro dele aqui fora. Então eles pegam o Kerlex, eles acabaram de salvar o Kerlex e prenderam ele dentro da Tardes. Que nem devia ter salvo, mas... Que nem devia ter salvo porque ele é um filho da puta, mas enfim. E porque ele fez tudo o que fez com a Cinder. Pois é, e aí, beleza, ele tá lá a salvo, segue aí.
É que isso é importante mais pra frente. Isso aqui você já passou pra parte 3. Isso aqui já acontece na parte 3 já. Sim. Mas é legal essa parte, porque isso de novo... É que na parte 2 acabou, né? Parte 2, de novo, ele tá fazendo um resumo da ópera toda. A parte 2 é basicamente ele vendo o Borusa... Chega uma hora que o Karlax avisa o Rassilon que o doutor fugiu. Aí ele fala assim, beleza, pega a Celestial Intervention Agency e vai atrás dele. Aí ele bota a CIA no meio, é verdade. Ele bota a CIA no meio. CIA no meio, né? Uhum. Acontece essa batalha, o Karlax, acontece isso com ele. E aí, o que acontece depois desses eventos é que o doutor materializa dentro da TARDIS do comandante Parthias. E é nessa hora que a gente vê, é verdade, eu troquei a ordem das coisas. Não, é nessa ordem. Não, é porque eu tinha falado das TARDIS lá atrás, TARDIS de batalha por dentro. Mas isso foi depois que eles decolaram de Gallifrey. Exato. Depois que eles salvam o Karlax, o doutor, como a Thaís bem falou, aqui lembrou na ordem cronológica dos acontecimentos, o doutor ele materializa a TARDIS dele dentro de outra TARDIS. Inclusive, no livro, isso é descrito como uma coisa que não é pra ser feito com muita frequência, né? Porque é uma TARDIS dentro de uma TARDIS. Então, é uma dimensão. É uma dimensão inteira dentro da outra, né? Isso. E aí ele fala, isso força muito a TARDIS. A TARDIS fica toda requenguela quando ele faz isso. Não. Quando eles saem, ele materializou a TARDIS dele dentro da TARDIS do outro cara. E quando eles saem, eles veem essa TARDIS de 3 consoles. Que é toda preta, é toda mecanoide, toda tecnologia de ponta. Não é aquela coisinha mequetrefe, não. Tadinho do doutor. É como se essa... Não, mas sabe qual é o lance? A TARDIS do doutor, ela é um carro. Ela é pra passear. E essas são... Eu imagino que o paralelo seria... A TARDIS é um Fusca e essas TARDIS são um tanque. Entendeu? Porque são de guerra mesmo, né? Porque elas têm canhão, elas têm... Tem funções que a TARDIS não tem. Elas têm 3 painéis. Não tem. Exato, elas têm 3 consoles, porque cada um é pra uma... É que nem um avião, né? Que tem o cara que toma conta de atirar, o cara que toma conta de pilotar, o cara que tá atrás... Então, essa TARDIS do Parthias, do comandante Parthias, o que o comandante Parthias está indo fazer? A partir das regras do Rassilon, a mando do Rassilon, a gota lá. Ele já tá indo levar essa gota. A lágrima. Sabe o que parece? Que também é um device, igual ao momento. Ele vai jogar esse device lá no... o nome só é lágrima de Isha. Mas eu imaginei no formatinho de uma lágrima. Então, eu acho que é um troço que quando você joga o troço, explode já era. Ele explode já era. E é isso que o comandante tá fazendo. O doutor chega lá pra impedir isso. Sim. Então, ele pega a TARDIS dele e leva pro fim do universo. Sim, isso é maneiro, que tiver à beira do universo. Pra salvar esses planetas, pra ele não jogar essa lágrima onde tem gente. Pra ele jogar essa lágrima num lugar onde não vai ter consequência. O doutor quer sumir com a lágrima. Ele quer inutilizar a lágrima pra salvar todo mundo. Exatamente. Mesmo quando ele destrói esse device, ainda tá rolando muito pega pra capar. Então, assim, você vê que todos os esforços... Ele não destrói agora, né? Ainda tem muita coisa ainda. Todos os esforços de guerra, eles são sempre... então a gente tentou fazer isso. Não deu. E isso por anos, e séculos, e décadas, e milênios de anos, entendeu? Sim. Tipo, nossa, gente, tudo tá muito no 330 nesse livro, porque é muito louco, é diferente da série de TV. Que bonitinho, cheguei num planeta. Não, cara, é tenso. Esse livro, ele daria bem pra ser, sei lá, 3 filminhos de 1 hora e pouco. Eu acho que sim, com um ato, tem bastante acontecimento nesse livro, o suficiente pra ser, sei lá, cara... Não uma temporada inteira, seria muito. 3 filmes, 3 filmes de 1 hora e meia. Eu acho que sim. Episódios grandes, 3 Eu acho que sim, porque é bastante coisa que acontece. Como você falou, né, que na guerra tudo é o extremo, né, tudo é levado às suas consequências, tem uma parada que é legal. Quando ele tenta, né, impedir da lágrima de ser usada, e aí, enfim, como você falou, tenta, falha. E aí ele fala pro Cassinder, não, a gente precisa se consultar com quem sabe o que vai acontecer. Eu vou usar o Borusa, igual o Rassilon usou. E ele pega a TARDIS, eles vão pra Zona Morta, ele fala Voltam pra lá. E aí é muito legal que ele conta pra Cinder, eu tive aqui uma vez, quando eu tava ainda no meu 5º corpo, e eu vim com outros 3 corpos meus, porque a gente foi jogar os jogos de Rassilon, e era uma doideira. Jogos de Rassilon. Jogos de Rassilon. Então tudo Rassilon tem um nome. Jogo de Rassilon. E é horrível, tipo, ninguém nem faz mais isso porque é completamente desumano, tal, não sei o quê. E agora a gente vai ver uma coisa que é um fruto dessa desumanidade, que é o Borusa. E aí eles meio que soltam o Borusa, né? Eles salvam o Borusa. Que ele fala assim, seguinte, eles desamarram, né, o Borusa. Ele fala assim, eu preciso que você me diga um jeito, Deus...
alguma possibilidade que eu salve todo mundo e eu consiga evitar dos Daleks fazerem merda. E ele fala, beleza, eu vou te ajudar, mas você tem que me deixar morrer depois. Isso é foda, né? Porque ele tá num sofrimento tão profundo. Ele tá, assim, numa situação que nenhuma pessoa deveria estar e nenhum Senhor do Tempo deveria estar. Você não... Os Senhores do Tempo inventaram a regeneração pra dar um jeito na morte, mas não é assim que ela tem que ser usada. Ele tá sofrendo, mas isso não é vida. Sim. Isso é imortalidade, mas não é uma imortalidade saudável, saca? Né? Exatamente. Não, e é muito bacana essa hora, porque assim, aí eles vão lá resgatar o Borusa, só que na Zona Morta de Gallifrey, ela primeiro que ela parece um descampado inglês, né, por coincidência. No caso e tem uns dinossauros gigantes, né? Que são bichos pré-históricos de Gallifrey, né? Assim, cara, monstrões. Eu não sei por que apareceu isso na história, eu achei muito louco. Porque o doutor explica, essa zona aqui é a Zona Morta justamente por isso, porque ela era usada tipo um coliseu, assim. Eles jogavam as pessoas aqui pra sobreviver, tipo um Hunger Games. Então, como ela foi desativada... Gladiador, tipo gladiador. Como ela foi meio que desativada, ainda estavam com sobras do que era usado. Tipo, porque ela foi tipo shutdown do nada. E aí, tipo, tem esse dinossaurão galifreyano gigante e eles têm que fugir desse bicho, cara. E aí tem uma hora que eles entram numa caverna e eles conseguem se esgueirar por dentro da caverna e sair numa parte oca dentro dela, né? E nessa hora é foda porque a gente vê que não é só o Borusa que é uma degradação. Não, tem mais. O Borusa, ele é o maquinário da possibilidade. Mas existem, tipo, párias de Gallifrey. Assim, sabe o que me lembrou muito? Sabe na Bíblia tem muito isso, né? Que os leprosos, eles eram meio que excluídos. E eles moravam todos num lugar todo fodido, onde só tinham leprosos. E eles iam pra lá pra morrer. Joga eles lá. Exatamente. Eles pediam contato com a família, contato com tudo. Exatamente isso. É quase um Asylum of the Time Lords, né? Só que o lance é que parece não ser algo nem oficial. É assim, esses caras, deu alguma coisa errada com a regeneração deles, deu alguma coisa errada com qualquer coisa deles, e eles foram excluídos da sociedade e acabaram se refugiando nesse lugar na Zona Morta, porque ninguém chegava na Zona Morta. Exatamente. Entendeu? Basicamente, eles encontram uma caverna cheia de pessoas que também tá nesse ciclo infinito de regeneração, porque eles quebraram. A regeneração quebrou. A Cinder se refere a eles como interstitials. Como se traduziria isso? Então, Os presos no meio? Eu não tenho uma palavra específica pra traduzir isso agora. Eu tenho que olhar no dicionário, mas é alguém stuck in the middle, alguém que tá em transição, no meio. Eles são meio quase que pessoas, não fixa, né? Eles não conseguem, porque assim, claro, né, a gente tem o Borusa ele tá todo fudido porque ele era canibalizado, né, por Rassilon. Esses caras não são canibalizados, mas eles estão meio que presos, eles ficam regenerando toda hora. Tipo, eles estão nessa todo segundo é um rosto diferente. Eles estão nessa mesma... Eles têm o mesmo problema, né? Não fixa a regeneração. E dentro dessa caverna eles veem vários desenhos. O que eu mais gostei é que aparece uma mulher loira ao lado de uma flor. A gente sabe que é a Rose. Não, a gente vê o nono, né? Porque o lance é que esses como é que a Cinder chama? Esses meio senhores do tempo, esses caras que ficam presos na regeneração, os caras do asilo, né? Os caras do asilo. Eles, por eles estarem presos na regeneração, eles também conseguem ver o futuro. Só que eles não sabem a ordem de nada. Não. E aí, ali é o que eles estão vendo ali das possibilidades do universo. Eles fazem essas pinturas rupestres na parede. Isso mesmo. E aí uma delas, a Cinder vê, e quando ela vai comentar com o doutor, ele fala, não posso saber de nada não. É spoiler. Porque assim, na verdade, o próprio doutor vai vendo a parede e ele fala, aqui é o meu quarto corpo. Que ele fala, tem um com cachecol que teve a possibilidade de destruir os Daleks e não destruiu. Genesis of the Daleks, claro, né? Claro. Esse aqui é o que fez tal coisa. Aí quando tem a hora que chega no nono, e ele desvia o olhar, mas a Cinder vê. Aí ele fala assim, que é um desenho de um homem com uma roupa de couro, um cabelo baixinho, com uma menina loira do lado e uma rosa no meio. Exatamente. Né? Que é o nono e a Rose, né? Sim. E uma das outras pinturas que eles veem também, que a Cinder fica assustada, é que é uma ruiva caída no chão da Tardes. Eu fico pensando, caralho, eles devem desenhar muito bem, né? Porque tem detalhes, né? É tipo assim, olha, ele tem um casaco de couro e o cabelo cortado pra baixo, isso aqui é uma Tardes e é uma ruiva. Caralho, tem muita tinta lá, né? Rupestre não é não, bicho. Isso aí é Monet. É um rupestre. É Van Gogh, bicho. É um rupestre Van Gogh. Eles tinham muito tempo sobrando, né?
Tinham tinta também, não sei onde eles arranjaram. Tiraram de algum bicho lá. Deu tempo, né? Enfim, tá, acontece todo esse... Ela fica bolada com esse lance ela vê essa ruiva caída e fica bolada. Só que aí ela pensa, pode ser alguma outra companion dele. Outra possibilidade porque de qualquer coisa, não, né? Tipo... o que o livro descreve não é nem que é uma possibilidade, porque o que parece é que tudo que tá pichado ali é o que ou aconteceu ou vai acontecer. Né? O doutor que chega pra ela e fala, o futuro nunca tá escrito em pedra. Ele sempre é maleável. A história pode ser reescrita. Sim, mas ela fica na dúvida lá, será? Porque como tem outras companions pintadas, se eu não me engano, tem a Lola, se eu não me engano, tem a Lila também, eu não lembro direito. São vários desenhinhos. Ela fica pensando, pode ser alguma ruiva que ele já viajou. E realmente, a gente tem outras ruivas antes dela. A gente tem a Mel, por exemplo. Tem. Que era ruiva. Às vezes, tanto que... E as do futuro tem a Amy, tem a Donna. Sabe o que é engraçado? Quando eu vi essa parte, eu fiquei na dúvida se era a Cinder. Porque eu também fiquei na dúvida. A cena descreve assim, ela vê o desenho de uma Tardes e uma ruiva caída no chão. Sabe quem eu lembrei? Eu pensei na Amy. Time and the Running. Eu pensei na Amy. Não, eu pensei em Time and the Running, que Time and the Running começa com uma ruiva caída na Tardes, que é a Mel. Que é a Mel. Pode crer. Entendeu? Pode crer. Enfim, daí eles voltam lá pro Tantalus Eye. E aí eles descobrem que o plano dos Daleks é capturar o doutor e transformá-lo num Dalek também. Porque, assim, o Predator Dalek. É o Dalek Predador. Porque, eles chamam o doutor de Predador. O doutor da guerra... O Predador. É o Predador dos Daleks. Eles chamam ele assim. E o lance é que os Daleks, eles não têm um plano só. E isso também é uma coisa que acontece em frente de guerra. Não, lógico. Na Segunda Guerra, o Hitler tinha esse plano. Não. O Hitler tinha o plano máximo, né, a linha principal, mas ele colocava os primeiros homens dele pra planejar outras coisas. O Goebbels tinha um plano de ação, o Goering tinha um plano de ação, o Hitler tinha um plano de ação. São várias frentes, são várias estratégias, táticas, né? Na época, né, pra fazer a Alemanha ficar acima de tudo. Exatamente. E nesse caso, os Daleks é a mesma coisa. Tipo assim, qual é o plano? Destruir Gallifrey. Beleza, qual é o plano principal? Apagar Gallifrey da existência. Que mais? E se isso não der certo? E o que mais a gente pode fazer? Tem várias campanhas. E aí, qual é o lance? Os Daleks, eles têm uma... Lembra que a gente conheceu o culto de Skaro? Claro. Na série moderna? Sim. O doutor, ele fala nesse livro que, assim, os Daleks, lembrando que aí ele não conhecia o culto de Skaro ainda. Claro. Dalek não tem individualidade. Só que ele conhece um grupo de Daleks que tem individualidade na guerra. Que é o Inner Circle lá, que eles falam, né? Que é o... Não sei, uma tradução boa pra isso. É tipo... O grupo seleto de Daleks da guerra. Sim. É tipo o comitê de guerra dos Daleks. Isso, pronto. Que eles são os Daleks... É o grupinho. Inclusive, eles são Daleks muito bonitos, pelo que descreve. Porque eles são azul marinho, só que é metalizado. Nossa, tipo, pois é. Chique. Pois é. E aí ele fala assim, que esses Daleks, eles têm uma individualidade a ponto de tramar coisas com justiça poética, assim. Porque o lance Olha aí. Os Daleks... vem no doutor o Predador. E aí, pro chefe desses Daleks, dessa cúpula alta, ele fala assim pro doutor, eu vou fazer você se tornar o nosso Predador. Caraca. Porque ele pega, o que é dito assim, tem uma sala só de degradação. E aí a Cinder vê um Dalek que é todo de vidro. Ela vê o Dalek aranha, vê o Dalek nave, vê um Dalek que não tem braço nenhum, mas é um cabeção. Tem vários. Provavelmente vê o Dalek, aquele Dalek em forma de ovo lá dos livros japoneses também. Vê tudo que é Dalek. E tem um Dalek que é muito maior Vaporeto. do que... Dalek Vaporeto, Dalek de tudo, Dalek de Lego, lá, tudo. E ela fala que vê um que é muito maior do que os outros. E que ele não se mexe. Ele é tipo oco ainda. Tá. E quando ele abre, ele tem uma cadeirinha e um monte de tubo, de faca, de agulha. Uma contraption do inferno, dos Jogos Mortais. E aí o Dalek fala pro doutor assim, essa cadeira é pra você. Você vai virar o nosso campeão agora. O tanto de problema que você deu pra gente, a gente vai fazer você dar pra sua própria raça e você vai ficar assim a vida inteira e você vai passar a sentir prazer nisso. Eles querem transformar o doutor em um Dalek, usar uma das armas de Gallifrey contra a própria Gallifrey. O que é engraçado, porque mostra, justamente nessa hora que ele fala, os Daleks eles andam muito menos puristas, porque, cara, em que situação você ia ver um Dalek querendo usar um Senhor do Tempo pra alguma coisa, entendeu? Exatamente. Tipo, transformar um Senhor do Tempo num Dalek é uma abominação até pra eles, né? Não, deveria ser. Mas eles já perderam essa noção. A gente vai ver algo parecido com isso,
o episódio do Tenet que tem o Dalek humano, que eles engenham um humano com DNA de Dalek e vira o Dalek humano. Aqui não é bem engenharia. Não. É canibalizar o doutor pra ele ser o combustível desse Dalek novo. Últimas consequências de guerra, mas o conceito tá mais ou menos parecido, sim. Porque você não deixa de pegar alguém que nem é de Skaro pra virar um Dalek. Sim. Eles estão fazendo experimento em tudo que eles encontram lá, eles fazem. E o lance é que assim, quando o Doutor e a Cinder foram, né, com a TARDIS lá pro Tantalus-Eye, e eles são capturados pelos Daleks. E é aí que eles descobrem esse lance o plano do Dalek Predador. E como eles são capturados, o que também é capturado? A TARDIS. E eles deixam a TARDIS longe do alcance do Doutor. Então é assim, tá o Doutor e a Cinder, um monte de Dalek em volta, e ela fala... Agora, a gente vai morrer. Aí ele fala, não tem jeito. Eles vão matar a gente. Não tem mais jeito. Eles vão matar a gente, eles vão pegar o que sobrar de mim, vão botar naquela porra e acabou. E eu vou virar uma máquina de matar também. Isso. E é muito legal que nessa hora ele fala que o livro descreve que ele abraça a Cinder. E essa hora é muito foda, porque começa a materializar em volta deles a TARDIS dele. E qual o lance? Porque aí eu fiquei mega surpreso quando tava ouvindo, porque Quem tá fazendo isso? Como assim? Porque a TARDIS estava longe dele. Ele não sabia onde estava, ele não conseguiria chegar porque ele estava literalmente cercado, tipo, eles estavam em círculo em volta dele. E aí a gente vê que quem tá pilotando a TARDIS é o Kerlex. Que o doutor salvou lá atrás. Minutos antes. Porque se não fosse isso, já era. Minutos antes deles serem capturados, o doutor, ele tinha mais ou menos previsto que ia dar uma merda foda, que poderia dar uma merda foda, e destrancou a sala do Kerlex. É muito que nem no Curse of Fatal Death. Mas o doutor eu antecipei isso, tá? O doutor não dá ponto sem nó. E eu não achei uma solução ruim, não. Eu achei bem interessante. Sim. Lembrando que, enquanto isso, o Borusa tá lá jogado na TARDIS, todo fudido, ele não ia conseguir pegar na TARDIS, né? Não. Mas poderia ter sido o Borusa até. Poderia. Mas não foi. O legal é que é o Kerlex. E é maneiro porque não é o mesmo Kerlex que eles salvaram. Não, ele já é regenerado. No audiobook ele narra que as roupas eram extremamente apertadas nesse Kerlex, porque ele tá grandão. Ele era um cara baixinho, branco, todo asqueroso, e ele vira um negão altão. Tá. É um negro de cabelo raspado e com olhos claros, acho que é azul, sei lá. Nossa. Então, e assim, eu imaginei um cara tipo Terry Crews, sabe? Meu Deus! Um cara muito grande, porque eles falam que a roupa é apertada, né? E aí o Kerlex salva ele, porque qual é o lance? O doutor fez isso já na maldade, porque ele sabia, a Cinder tava chipada, né? E o doutor já sabia disso. Aí ele falou, eu sabia que ele ia tentar capturar você pra se vingar e usar minha TARDIS. E aí ele acabou salvando a gente. Só que quando eles chegam na TARDIS, aí, né, a TARDIS tem os escudos lá, pode ir tomando o tiroteio que for que tá de boa, né, dos Daleks. Ele ainda tem esperança que o Kerlex pode ter mudado um pouco a cabeça, porque como regenerou, a perspectiva de tudo muda. Mas... Só que não. Pois é, ele continua um filho da puta, né, cara? Sim. E é nessa hora, a gente vai falar mesmo? Já falou tudo, né? Tudo, sim. Esse review não é spoiler free. É spoiler. Não, a gente falou lá atrás que a gente não ia falar tudo, mas a gente ia falar o spoiler, querendo ou não. Não tem jeito. O que eu anotei aqui, eu não me lembro de todos os detalhes exatos, tá? Porque você que ouviu com mais... Há pouco tempo, né? Eu ouvi mais recentemente. Mas parece que o Karlax atira no doutor, que ele quer matar o doutor. E a Cinder se joga na frente. Se joga na frente. O que ele fala é assim, ela se sacrifica. Ele tá com uma arma, né? Eu acredito que é aquela primeira arma lá da Cinder, que é do canhão de Dalek. Eu não lembro de ser essa. Na minha cabeça meio que memorizou isso. E ele fala pro doutor assim, você tipo, não tem limite. Tudo que você faz é assim e você continua se safando de tudo. E eu, enquanto homem sábio de Gallifrey, eu vou acabar com isso agora. E ele vai pra atirar no doutor. E na hora, é muito bonito porque assim, a Cinder, ela não se joga na frente, tipo, guarda-costas. Ela empurra o doutor e ele cai todo troncho no chão. E parece que o tiro mal pega nela, mas pega o suficiente pra matar ela. E aí é foda porque, né, o doutor cai todo torto, né? Você imagina que é o John Hurt, ele é um velhinho, né? E quando ele volta, ele pega assim, não, você tá bem, calma. E ela tá já... Coitado. Ela fala que a visão dela é embaçada, né? E ela começa a cuspir sangue porque pegou assim, sei lá, na barriga dela. Ela se fudeu toda, né? E aí o doutor, ele vira o capeta de raiva. Ele vira o bicho. Ele fala, Kerlex, agora, não sei o que eu vou fazer.
E aí o Kellex fala, vai, faz alguma coisa, tipo, eu na porta atirando em você. Vai. E o doutor, ele, pelo que eu lembro, ele fecha o pulso, o punho, né? E eu falei, cara, ele vai meter um murro no Kellex. E ele dá um murro no painel da TARDIS. Uhum. E aí a TARDIS começa não a desmaterializar a TARDIS, começa a desmaterializar o Kellex. Ele se livra do Kellex, ele tira o Kellex da TARDIS. Ele desmaterializa o Kellex de dentro da TARDIS pro meio dos Daleks que ele tinha deixado. E fala, deixa ele lá. Exatamente. E fala que ele vê o Kellex ainda se preso. Fudeu. E ele vê o Kellex ser exterminado. E foda-se, ele fala, é isso, não tem... Eu tive dó dele, eu dei uma segunda chance pra ele. Ele deu uma chance. E não tem mais segunda chance, acabou. Exatamente. E aí ele fica numa de, não, a Cinder tem que voltar, e ela morre. A gente tem... Esse já tá bem no final do livro, a Cinder morre. E ele pede pro Borusa tentar salvar a Cinder. Ele fala assim, só que aí ele fala assim depois, não quer saber? Se a gente salvar a Cinder, a gente não vai salvar o resto. É o tal do dilema moral de salvar um em detrimento de salvar muitos. Porque o lance é assim, ele chega pro Borusa e fala assim, você consegue ver alguma verdade, alguma variante onde alguma o Kellex... realidade, alguma continuidade em que o Kellex morreu e a Cinder tá viva? Aí o Borusa fala, sim. Aí ele falou, então a gente vai voltar e a gente vai fazer isso. Aí o Borusa fala, você tem certeza que você quer fazer isso? Aí ele fala assim, aí o doutor começa a ter o dilema moral, que é, ele fala, a própria Cinder não ia querer que eu fizesse isso. Porque ela tava o tempo todo falando que ela ia se sacrificar se fosse preciso pra salvar a raça humana. Eu acho que o tempo todo, desde o início que a gente conhece a Cinder, a gente sabe que ela é uma guerreira. Tal que qual ela ele. Exato, total. Ela é a companhia perfeita pra ele nesse momento, porque ela também tá disposta a morrer, tá disposta a ir às últimas consequências. Ela, sabe, ela tá aí. Ela é pau pra toda obra. Tipo, se eu tiver que morrer pra salvar a causa e matar eu não quero o máximo de Daleks no caminho, vamos aí. Eu não quero morrer, mas se a minha morte for preciso, mas é um mundo bem. em guerra. Eu acho que a gente tá aqui num cenário em que a vida já não é mais valorizada, saca? Ela já perdeu a família, ela mal tem a perder. Assim, ela ia querer ficar viva, com certeza. Não mas tô falando que não. Mas a morte dela, ela se sacrificou pro bem de muitos, não só do doutor. Lógico. Ela sabia que se sacrificando ali, ela ia salvar o doutor. Se o doutor pegasse e voltasse pra salvar ela e mudasse ali no tempo, fizesse uma BO, fazer uma merda ali, ele ia descredenciar o sacrifício dela. Isso. Ele ia fazer ficar sem valor uma coisa que foi um ato de sacrifício. Ia desvalorizar. E foi o que você falou, tipo, ele pega e ele pensa que, beleza, eu vou voltar, eu vou salvar a Cinder e o Kellex morre. Só que se eu salvar a Cinder, eu não consigo destruir eu não consigo destruir a lágrima de Isha. Porque foi o sacrifício dela que me deu as armas suficientes para poder destruir isso, para poder dropar essa gota, né, essa lágrima no local que não ia machucar ninguém. Isso. Mas por conta disso ela morreu. Então se eu salvar ela, todas aquelas pessoas podem morrer. E aí o sacrifício dela foi em vão. Foi totalmente em vão. Né? E aí ele fala, não, isso mesmo. tudo bem, a gente não vai salvar ela, vamos... Com muito pesar. Mas ele falou, mas você consegue ver alguma realidade onde as degradações não existem? Onde elas não fizeram tudo isso? Ele falou, sim. Ele falou, beleza, então... Porque é descrito no livro que o Borusa, ele tá num ponto de evolução que ele consegue até alterar os fatos, né? Porra. E ele fala, então beleza, faz eles não terem destruído tanto Moldox assim. Faz eles não estarem mais em Moldox. E aí eles somem de Moldox. E quando o doutor vai... A Cinder... o Borusa faz os Daleks, né, as degradações sumirem de Moldox. Aí ele morre, porque lembra que ele pediu me deixa morrer, aí ele fala que ele começa a sumir, né? Só que o doutor, ele olha pra Cinder na esperança dela viver, e ela não volta. Oh, meu Deus. Aí ele pega a TARDIS, vai pra Moldox. Isso. Ele vê toda a sociedade, ele se reerguendo da guerra. Tipo, ele fala assim, eles estão se reestruturando desse ataque. Isso, né? é muito foda, ele fala, eles estão sofrendo agora pelos Daleks, mas daqui a uns anos vai ser só uma lembrança. Eles estão se reerguendo, se reconstruindo. Então o sacrifício dela valeu, porque ela salvou o povo dela. Ela salvou o planeta dela, bicho. Exatamente. Olha que foda. E ele pega os restos mortais dela e da família dela. Né? Ele enterra a família dela, né? Na verdade, ele vai pra onde ela morava, pra o lodge lá que ela morava. E lá tem o túmulo com os pais dela. E ele bota ela. Aí ele cava, ele pega uma pá, cava o túmulo, bicho. Que bonitinho. Tira o que tem dos restos dos pais, bota num cantinho, coloca ela no túmulo e enterra ela.
Melhor doutorzinho, cara. Não, e aí, calma, essa... Engraçado porque isso é uma cena que também mostra o quanto ele continua... Ele é sensível, né? O quanto ele continua honrado, sabe? Sim. Isso é muito legal. Então, mas o que é muito... Isso são, são as duas últimas coisinhas do livro. Que ele tá enterrando ela e aí ele tá na casa antiga dela. Lembra que lá atrás ele fala que... Cinder não é o nome? Ela fala, não, nem nome, né? Só que ela fica sendo chamada assim. É o apelido. Ele vê o nome dela de verdade, ele fala, olha, esse nome combina com ela. E não é descrito. Não fala. Então, assim, sabe aquele lance que o nome do doutor não é doutor, né? Esse é o nome que é dado pra ele. E só quem merece, quem é muito especial pra ele, sabe... Exatamente isso. É exatamente essa simbologia As únicas pessoas que sabiam o nome da Cinder era a família dela, que já estava morta, e ele. E qual é o grande lance? Ela se sacrificou na guerra sem usar o nome dela. Igual ele. A Cinder é o paralelo exato do doutor. A Cinder é o War Doctor. Ela não é o doutor. Não, ela vai pirar, gente, mas assim... pelo amor de Deus. A interpretação ela é exatamente ele. Ela se sacrificou sem usar o próprio nome. Isso. Ela não usava o próprio nome durante a vida, igual ele. E a vida dela foi usada pra salvar muitos, assim como o doutor vive sacrificando. E ela se sacrificou pra salvar a vida do doutor. Exatamente, como ele se sacrifica muitas vezes pra salvar dos outros. George Mann. Não, palmas. É maravilhoso. Maravilhoso. Cara, é melhor de... Não, esse livro é sensacional. Não, e aí quando você pensa que acaba aí, ainda tem a última página que é o doutor, ele enterra, ele tem esse momento solene, aí ele entra na tarde e você sabe quais são as duas últimas palavras desse livro? No more. Porque fala assim que é descrito que os eventos que aconteceram com ele, ele viu tudo que ele viu, mas a morte da Cinder foi a gota que transbordou o copo. E ele fala, beleza, agora essa guerra acaba. Eu não aguento mais. Chega. No more. Chega. Acabou. Eu vou dar um ponto agora. No more. E é exatamente aí que a gente vai começar a ver o Day of the Doctor. Sim. Porque o Doutor da Guerra que tá naquele lance lá pichando o Gallifrey, é depois desses eventos, assim, é quase que imediatamente depois. Os eventos com a Cinder é que fazem o doutor pensar em chega, no more, vamos acabar com essa porra. Ele vai pichar no more em Gallifrey porque ele acabou de falar no more enterrando a Cinder. Sabe o que eu acho que foi? Foi a Cinder que desencadeou isso. Acabou, a morte dela, né? Eu acho que ele acabou de enterrar ela e ele tá indo lá pichar a Gallifrey. Isso. É isso mesmo. Eu acho que é exatamente isso. Cara, é maravilhoso. E aí, enfim, o livro acaba. Lindíssimo, é maravilhoso, cara. É incrível. É muito bem amarrado, cara. Não, nossa, gente, não tem nem o que falar. É bonito, é singelo, tem ação, tem aventura, tem piadinha. Sim. Nossa, mas assim... Eu vou te falar, é uma coisa que eu tava até comentando no Twitter esses dias, que eu tava falando que eu tava lendo, né? Não Índias Fora, eu falei que tava lendo outras coisas de Doctor Who. E alguém falou, dá de 10 em muita coisa do universo expandido dá de 10 em roteiro da TV. E dá mesmo, cara. Dá esse livro, foi o que eu tava falando aqui agora há pouco, ele daria fácil 3... qual é o nome que dá? Tipo seria Sherlock, que é 1h30. Natal. TV short, não é? Seria um TV movie. Um TV movie. Daria fácil uma série de 3 TV movie. Não precisa nem movie. 3 episódios de 1 hora. Cara, ia ser maravilhoso. A minissérie do Guerreiro. E eu vou te falar que é uma pena, infelizmente, o John Hurt já ter falecido. Porque... Nossa, imagina... Nossa. Assim, a gente sabe. No fundo, a gente sabe que a BBC não ia fazer. Não. Mas ia cara... ser lindo. Ia ser tão... Nossa, ia ser tão bonito e maravilhoso e incrível. Sério, esse livro é maravilhoso. E agora a gente vai voltar a falar... A gente sempre bate nessa tecla, né? Que pena que não veio pro Brasil traduzido. Sim. Veio em inglês, né? Veio em inglês. Tinha vários exemplares na Livraria Cultura. Muita gente falou comprou por lá. Inclusive, a gente... Tem e-book. Sim, deixamos a dica pra vocês. Você que tá ouvindo aí pelo seu agregador de podcast, ou se você tá ouvindo pelo site e ainda não scrollou pros links, vai lá no site, vai no post desse podcast. A gente vai deixar o link pra vocês comprarem ou a versão física, tem pouquíssimas, a gente deu uma olhada na Amazon, ou a versão digital, que essa não acaba. Se você tem um Kindle, eu vou te falar, o Kindle é uma maravilha. Sim, eu comprei o Kindle há um tempo atrás e ele me ajuda muito a ler no ônibus, inclusive. Exatamente, ele é levinho. Porque qual é o lance? Eu não conseguia ler o Engines no ônibus, porque é um livro mesmo de página, eu não conseguia ficar virando em pé. O Kindle já tá segurando com uma mão. Ele é mais pesado, né? E vai só clicando e vai passando. E, cara, vale muito a pena. Não é uma leitura massiva, maçante, assim, né? Não. Você lê ele numa boa, é leve. É um tema pesado, mas é uma leitura leve. Prosa é fluida. Pois é, a gente vai deixar o link aqui da Amazon pra vocês comprarem se vocês quiserem. Vale muito a pena. Vale mesmo. De novo, esse podcast, ele foi uma degustação do livro pra vocês. Né? Porque assim, a gente
que é muito que se vocês gostaram, vocês vão lá e leiam também. Porque é muito importante, gente. Porque é um livro muito bom, assim. A gente tá num momento de Doctor Who que tá sem coisa, né? Se você tá ouvindo esse podcast quando tá tendo temporada depois, não. Mas agora, no presente, quem tá gravando isso, esse podcast, né? A gente precisa consumir material. E esse, eu vou te falar, é um dos melhores materiais de Doctor Who dos últimos anos, cara. De universo expandido, com certeza. Não só de universo expandido. De tudo. Dos melhores materiais de Doctor Who dos últimos anos. A gente tem aí... A gente teve a 10ª temporada que foi maravilhosa. E esse livro, a história desse livro tá nível 10ª temporada, cara. Tá pau a pau. É muito bom. A gente tem os quadrinhos da Titan também que estão chutando bundas. Sim, cara. E claro, né? Agora a gente já tá falando das nossas considerações, então é o momento, aquele momento que... O momento, olha só. Que vocês já deviam estar com saudade também, e eu estava com saudade de puxar também. Thaís, numa nota aí de Hartnell a Whittaker, qual a sua nota pra Engines of War, essa maravilha do nosso amigo George Mann, aí o livro do Doutor da Guerra e o porquê? Eu queria dizer que a minha nota é John Hurt. Entendi. Só que essa nota é muito baixa, né? Se a gente for comparar na escala, Entendi. Né? Então eu vou ter que dar o Whittaker, cara. Sim. Porque, sério, assim... É o Whittaker tomando chá com o guerreiro. E tem um outro fator a ser levado em conta, que a gente mencionou aqui várias vezes e que as pessoas já sabem. O John Hurt faleceu. Sim. Ele fez o especial de 50 anos e ele faleceu, tipo, pouco tempo depois do especial. Deu tempo. Foi um tempo considerável então, a ponto assim, dele conseguir gravar. Foi um dos últimos trabalhos dele. Ele fez o especial, ele fez os audiodramas da Big Finish. E assim, esse é o legado dele pro Doutor da Guerra em Doctor Who. Sim. Nós temos pouquíssimas histórias do Doutor da Guerra. Sim. Nós temos só o especial. E aí a gente tem os áudios, e a gente tem esse livro. E algumas aparições dele nos quadrinhos do 11º. Uma aqui e outra ali. Então eu acho que justamente por ser tão raro, que nem o Paul McGann, né? Agora tem muita coisa. Mas ele também foi um doutor que ele apareceu pouco. Aparecer, ele apareceu 2 vezes só. E a gente não vai mais ter ele. Porque ele faleceu já. Na TV a gente não vai ter, no áudio muito difícil. Aliás, tá demorando a Titan fazer uma série só do Doutor da Guerra, né? Com contos da Guerra. Ia ser maneiro, hein? Sim, demorou. A gente já tem 7º Doutor, 3º Doutor, 4º Doutor. Faz o Doutor da Guerra também. Porque, assim, é um material escasso. A gente tem pouca coisa do Doutor da Guerra. Né? Até porque é um doutor novo, né? É um doutor que nasceu há 5 anos. Pois é. Então... Inclusive, ontem, a gente tá gravando hoje, dia hoje, 18? Hoje é 19. Hoje é 19. 18 dia 18 de maio. Fez exatamente 5 anos da primeira aparição do Doutor da Guerra, quando nem tinha nome. Que era o Doutor Desconhecido. The Name of the Doctor lá, The Other Doctor. The Other Doctor, Entendeu? Então, assim, é por isso que esse livro é tão especial. Porque é um dos pouquíssimos materiais que a gente tem do Doutor da Guerra. Eu espero que a BBC faça muito mais. Faz quadrinho, faz mais livros, mas assim... Esse por ser o primeiro, por ter uma companhia totalmente nova, por ter Gallifrey, não tem o que falar, cara, é o Whittaker e pra mim, ao meu ver, o nível de qualidade é nesse nível. Fred Pavão, a sua nota pra Engines of War, engrenagens da guerra, maquinações da guerra. Olha aí. Maquinário da guerra. Né, cara? Eu não consigo dar menos que o Whittaker pra esse livro, cara. Nossa, sensacional. Foi até bom a gente ter demorado a gravar, porque eu ia ter que dar Capaldi e eu ia ter que extrapolar É mesmo. Porque, cara, de verdade, é muito bom. Assim, eu não consigo... Não tem nem mais o que eu falar, porque eu acho que eu tinha que falar, eu já falei no podcast, e você tirou as palavras da minha boca. Uma coisa, um adendo muito bacana, você falou, que é um material escasso de John Hurt. De novo, né? A gente não tem mais ele aqui. Nos quadrinhos ele aparece participação especial no quadrinho dos outros, por isso eu queria que ele tivesse... Ele não tem uma série dele. Eu queria que ele tivesse a série dele. Mas assim, então tudo do Doutor da Guerra é muito precioso. É muito... Sim. É pra gente guardar num potinho. Super! Entendeu? Exatamente isso. Sério, eu acho que nós, como fãs de Doctor Who, tivemos uma bênção e uma sorte, um presente de ter o John Hurt entrando em Doctor Who. E deixou um puto legado, assim, indiscutível. E esse livro, ele tava vivo quando o livro saiu. Tava. Mas esse livro, ele cumpre o legado do John Hurt. Pra caralho. Ele merece ser lido, eu acho assim. Sim. Tudo bem. Honrem o Doutor da Guerra com esse livro, não tá caro, com os materiais. É 20 e pouco a versão digital dele. Não é caro, não. É tranquilo o preço. E com os materiais de audiodramas também, que foi o John Hurt que fez. Que é com também. A voz dele de verdade. Exato. Então, assim, vocês querem tem uma dica boa. Tem um negócio que chama audible.com, que é um negócio, uma plataforma de audiobooks. Aí. Se você fizer o cadastro,
se eu não me engano, o primeiro audiobook é de graça. Aí, e você só paga conforme você vai comprando. Usem o primeiro de graça de vocês pra pegar o audiobook pra pegar o audiobook do Engines of War, que foi o mesmo que eu li. Sim. Que eu li, não, que eu ouvi. Você ouviu. Que leram pra mim. É. Vale super a pena se você não tem muito tempo de ficar lendo. Isso ajuda muito. Se você quer treinar sua audição pra inglês. Pra inglês, é muito diferente legal. do audiodrama, que você tem que ficar prestando atenção na cena em si. Ele tá explicando pra você como é a cena. É fluido, né? É bem legal. O ponto é, independente de como vocês vão consumir isso, se vai ser lendo a versão física, se vai ser lendo a versão digital no seu Kindle, ou no seu leitor, no seu Leve, onde for, ou se vai ser ouvindo o Nicholas Briggs falar pra você. Cara, consuma Engines of War. Vale super a pena. Com certeza. De novo, um dos melhores materiais de Doctor Who que você vai achar por aí. Com certeza. Isso é um Indiscutível. fato, indiscutível. E claro, se você é um cara, uma menina, uma pessoa que já leu o Engines of War, ou já ouviu o Engines of War, sim. ou escutou esse podcast, foi lá, ouviu e resolveu vir falar com a gente, você vai querer conversar com a gente. Conversa com a gente. A gente quer conversar com vocês também. Exatamente. E pra isso você precisa aí do caminho, da caixa de correio que a gente tem, que é o e-mail do Dr. Who Brasil. podcast@drwhobrasil.com.br. Temos também ali o livro de registro, o Facebook, é onde a gente posta ali todas as notícias que saem, a gente posta no site, chama no Facebook, que é o facebook.com/drwhobrasil. Temos também o pássaro degradação ali, que é um pássaro meio aranha, meio que vem voando. 3 asas, né? 3 asas, ele vê o futuro, ele não vê que é o Twitter. Ele vê o futuro mesmo, porque ele fica postando coisa de ontem, isso me confunde a beça, que é o Twitter do Dr. Who Brasil, que é o twitter.com/drwhobrasil. Temos também o Instagram do Dr. Who Brasil, que é @Dr. Who Brasil, a gente posta várias coisas lá. Tamo lá, tá por lá também. Todos os lugares que você procurar, nós somos Dr. Who Brasil. Exatamente. Então, entre em contato com a gente, fale com a gente, converse com a gente, manda sugestão de pauta. A gente tá voltando agora. Manda sugestão de pauta, isso é importante, porque estamos no hiato. Sim, a gente tá com as nossas pautas anotadas, mas às vezes vocês querem saber um assunto muito legal, assim, muito... A gente vai passando na frente. A gente pode dar uma tipo a Maria passando na frente. Hã? Caraca, tá acabando mesmo o tempo, tá acabando assim, tô maluco já. Então é assim, cara, a gente tá voltando a nossa periodicidade normal aí, semanal, então... Que é muito legal. Queremos o contato de vocês, queremos bater esse papo semanal com vocês esse de novo. Papo gostosinho. Semana que vem, temos temas, já não vamos contar, pra vocês poderem ficar aí maquinando na cabeça de vocês. Lê o livro, gente. Lê o livro. Lê o livro e manda e-mail, é isso que vocês têm que fazer. Isso tem que fazer o trabalho de casa de vocês. E semana que vem a gente se vê aí pra mais um tema aí de Doctor Who, falando provavelmente desse universo expandido, tem tanta coisa boa pra gente falar, né? Maravilhoso. Então é isso. Manda um tchau pra galera, Thaís. Tchau, gente. Até a próxima. Um abraço. E falou. Tchau.